de São Paulo, que é Rafael Nogueira, e finalmente, ou não, né, chegamos ao final do nosso desafio, que eu acho que vai ficar com saudades, né, de gravar aqui com vocês, nós três só, né? Acho que, foi bom, né, já faz meses. É que nem o Felipe falou, né, acaba a pandemia e a gente não acaba o desafio. Sim, já tá indo aqui no desafio, mas é isso. Mas já vamos marcar, daqui a 5 anos a gente volta pra fazer um novo episódio de desafio, com mais 5 anos indicados, né? Combinado. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesse. Acabou o BBB, acabou o desafio, e eu não sei com que eu vou me distrair agora, eu tô muito triste. Vai assistir bootleg, vai escutar. Nossa, eu tô com uma lista de bootleg pra assistir. Sim, então tem coisa, sempre tem coisa pra fazer, né? A gente sempre Mas a gente programou mal, né, gente? Acabar logo junto com o BBB é muito... O que a gente vai fazer com esse tempo sacanagem. livre todo, né? Né, verdade. São Paulo, aqui é Felipe Zutoiches, quase errei meu nome. E estamos nesse nível da conversa. Não, errar o nome, desculpa. Mas Felipe Zutoiches, foi uma coisa meio assim. E eu só queria dizer que eu tô exausto, assim, essa semana foi difícil viver, foi difícil ouvir tudo, foi difícil pesquisar, eu realmente tô pronto pra acabar esse desafio, tirar uma semaninha de férias sem ouvir nenhum musical e depois eu volto. Sim. Tipo, a gente tá gravando 7 horas da noite, né? Eu tô desde as 9 da manhã, sem parar, só parei por 1 horinha. E eu tô ouvindo diretão, assim, pra terminar. E assim, terminei assim no talo, assim, tipo assim, terminei de escutar, a gente vai começar a gravar. Então, foi corrida. Mas vocês conseguiram terminar. Eu já terminei fazia um tempinho, mas deu. Mas né, porque a gente fez errado, né? Porque a gente foi deixando pra escutar de última hora, né? Então... não, mas tranquilo, ainda bem que deu certo, deu tempo, tudo. Mas enfim, seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast do teatro musical do Brasil, pra você que é informação além da superfície. E esse daqui é o último episódio do desafio do Original Broadcast Recordings, que é aquele desafio que eu, Letícia e Felipe... Já estamos aqui desde julho de 2020. Olha, faz já tempo, quase um ano. Ou seja, 9 meses, né? 10 meses. Deu pra parir aqui, dá pra parir uma criança, tranquilamente. Sim. Tá parindo um elefante já, né? Ou seja, com esse episódio foram 14 episódios, ou seja, isso aqui é o 14º episódio. O que eu falei? 14º? 14º, amigo. Nossa! Agora que eu reparei, 14º. 14º episódio. Gente, a gente começou bem, né? Não, já é Felipe errando o nome, Rafael surgindo com 14º. Tá maravilhoso isso aqui. Vai ficar bom isso, hein? A culpa é da vodka. Ou seja, isso aqui é o 14º, então vamos falar 14º episódio. Esse aqui é o 14º episódio do desafio. Ou seja, já se foram 13 episódios, aqui então é o último. Que a gente... Lembrando que o desafio a gente pegou todos os musicais que concorreram ao Tony Awards de melhor musical, desde quando começou lá no final dos anos 40, né? E a gente veio escutando e dando notas de 1 a 5. Lembrando que as notas que nós demos 1, que é um musical ruim, né? 2, regular. 3, bom. 4, ótimo. 5, excelente, excepcional. Ou seja, que a gente ama e leva pra vida, né? E lembrando que a gente analisa mais a trilha, né? Porque o que a gente tá fazendo é escutar, mas a gente lê também, né? Sobre o musical, veja as informações necessárias para passar para vocês. Ou seja, nesse desafio, a gente já falou mais de 450 musicais no final desse episódio. Mais de 400. Então, é musical pra caramba que a gente deu informações pra vocês. Se vocês quiserem ver todos os musicais das nossas notas, tá no link da descrição desse episódio. Tanto no episódio do podcast, ou se você tá vendo o vídeo, né, no YouTube, também tá aqui. Vocês podem ver todos os musicais, onde escutar também, porque tem... lugares que é um pouquinho mais difícil de achar, mas tá tudo lá. Beleza? Então, hoje a gente vai continuar a década de 2010. A gente fez a primeira parte, que foi de 2010 até 2014. E hoje a gente vai de 2015 até 2020, né? Que a gente vai pegar ainda, começar aí da década de 20, né? Porque, enfim, né? O Tony foi anunciado, agora se vai acontecer são outros 500.
Mas só tinha 3 musicais mesmo, então tá fácil, né? E são musicais bem legais. E lembrando que a Letícia e o Felipe só escutam os musicais que concorreram ao melhor musical. E eu escuto também, além, outros que concorreram às outras categorias. Ou seja, eu tenho um pouquinho mais de trabalho aí pra escutar. Mas enfim, a gente analisa. Eu só quero dar um pitaco, porque às vezes eu e o Felipe damos pitacos nesse outros fora, sim. Que a gente conhece, a gente dá uma notinha também. Daí os que vocês colocaram notinha, daí eu falo também. Mas esses que não foram, né, indicados ao melhor musical, a gente não fala sobre o musical, a gente só vai falar a minha nota ou a nota de vocês, se vocês deram. Combinar. Pra gente ser mais rápido. Gente, também outra coisa que combinar hoje também. A gente vai passar meio rápido em alguns musicais, porque a gente tem pouco tempo, né, pra falar de muito musical hoje. E tem muito musical muito conhecido, tipo assim, Hamilton, né, Frozen. Não tem por que a gente ficar explicando o musical, o assunto, porque são musicais muito famosos, muito populares, né, então... ou seja, não vamos falar sobre eles, né, profundamente, como a gente gostaria, né, com o tempo, mas enfim. Bora lá, vamos começar então ao primeiro musical que concorreu, eu ia falar concorreu ao Oscar, concorreu ao Tony de melhor musical e ganhou de 2015, que é o Fun Home. Bem, o Fun Home, ele é um musical que é baseado nos quadrinhos, que tem o mesmo nome, que é chamado Fun Home também, e fala sobre uma cartunista, a Alison Bechdel, que narra, tipo assim, importantes partes da vida dela, né? Desde quando ela é criança, né? A infância dela, a autodescoberta dela de ser lésbica. E também, tipo assim, ela tem uma relação muito complexa com o pai dela, que é gay também. Então, basicamente, o musical se rodeia tudo nisso daí. Não vamos dar muitos detalhes, como eu falei, né? Pra gente não se prolongar tanto. Mas é uma história muito interessante e real, verídica. Então, vale muito a pena conferir a história. E nós aqui demos nota... Eu dei nota 4 e vocês deram nota 5. Já começamos mal. Já que eu tô falando, deixa eu explicar rapidinho por quê. Eu acho as músicas desse musical tão lindo, mas tão lindo, tão incrível, tão maravilhoso. Eu dei nota 4 pelo motivo que eu falei no último episódio da trilha do Violet. Tem muita fala. Eu não quero ficar escutando fala. Tipo assim, imagina se eu vou sair pra, tipo, caminhar, pra relaxar. Eu não quero ficar escutando fala, eu quero escutar música, sabe? Tipo, então, eu acho que fica muito... eu me distraio muito com as falas, sabe? Tipo, e chega um ponto que é tanto falatório, que... daí acabo querendo pular de música. Então, se fosse o álbum só com as músicas cortadinho, sem as falas, se tiver uma fala e outra dentro da música, eu acho que é ok, tá tudo bem, eu acho que é normal em álbum de musical, mas tem muita fala, então por isso que eu dei o 4, mas a trilha é maravilhosa e o musical é maravilhoso, tem que conhecer o Fun Home. Eu amo o Fun Home, eu entendo que o Rafa falou sobre ter muita fala, ele tem muita fala mesmo, mas eu amei que tenha muita fala, eu entendo que dele não ser um CD de você, por exemplo, colocar pra ir caminhar no parque ou caminhar pro que seja. Na verdade, eu até ouvi ele caminhando, indo pro mercado, mas você sentar e ouvir esse CD de cabo a rabo, esse álbum de cabo a rabo, é uma experiência tão legal, é tão imersivo, que eu entendo que não é, por exemplo, se eu fosse realmente pra ouvir, pra relaxar, eu poderia pensar músicas, porque são músicas maravilhosas, tem uma profundidade muito deliciosa, é muito boa de ouvir, mas a experiência de você ouvir ele de cabo a rabo com as falas eu achei muito interessante também. É muito imersivo, é muito intimista. Parece que você se sente numa sessão de terapia, porque você ouve as relações complexas familiares de um jeito que não tem como você também não reavaliar as suas, não tem como você pensar muito também. É um texto muito interessante, com músicas muito interessantes. É um musical que até hoje eu não me perdoo por não ter visto, porque foi entre viagens que ele esteve, eu nunca estive lá com ele em cartaz. E eu queria muito ver, porque parece que é sensacional, assim, parece que é um texto muito bom. A gente falou, por exemplo, desculpa aqui falar, tá, Letícia, do American Idiot, como às vezes, tipo assim, não, você claro. tá atirando pra todos os lados. Eu sinto que ele, tipo assim, ele escolhe bem os temas que ele vai trabalhar e ele trabalha muito bem. Ele desenvolve tudo muito bem, são coisas muito complexas que ele tenta desenvolver e pra mim ele desenvolve. Então, assim, eu achei que ele é perfeito na abordagem que ele tem. E eu amo o CD do jeito que ele tá. Eu entendo o que o Rafa falou, mas eu amo do jeito que ele tá. E pra mim tá perfeito. Eu concordo. Pra mim, eu só não consegui dar o 5 por causa disso, que me incomoda muito o álbum. Então a nota é específica pro álbum, não pro musical, que é
Incrível musical, meu Deus do céu. Bem, vamos para o próximo musical, que foi indicado no melhor musical, é o An American in Paris. Então, o An American in Paris é de Gershwin, de novo, né? Outro jukebox de Gershwin. Mentira, Gershwin. Nossa. É que assim, ele tem um filme baseado, né, assim, que é de 1951. Com Gene Kelly. Com Gene Kelly, obrigada. E ele é uma história que se passa em Paris. Ela acontece um pouquinho depois, entre finalzinho e tal, da Segunda Guerra Mundial. E começa com a história do Jerry, que é um americano aspirante a pintor, que ele tá se recuperando da guerra quando ele descobre a Liz, que é uma jovem dançarina de balé. E eles se apaixonam. E aí eles se encontram num ensaio de balé, tal. Só que aí ele chama a atenção de uma outra herdeira. E a Liz já tá noiva de um outro cara. E aí ela se apaixona por ele também. Aí fica naquela confusão de triângulo amoroso que não tem fim. E muita dança, muita dança. É bonito as danças, eu gosto. As Sim, danças são bem sim. bonitas. O filme original já é muito bonito, é muito interessante, né? Mas aqui foi meio polêmica as notas, né? Eu dei nota 2, né? Felipe deu nota 4, Letícia deu nota 3, né? Tipo, a gente não combinou isso daqui. E aí? Assim, é que nem eu tô falando, eu acho que é um musical, assim, mais pra... que a gente já falou tanto disso, né? É um musical de ser visto. Não é um musical que eu vou colocar pra fazer faxina. Mas, assim, tem músicas bonitas, músicas que se completam, orquestração bonita. Só que, pra mim, é um musical mais visual. Por isso que eu dei um 3. Porque eu acho que se eu visse ao vivo, eu acho que eu daria mais, assim, pela experiência de ter passado. Como eu nunca passei, então eu ficaria no meio termo. Por vídeos que eu vi, tudo parece ser muito bonito. Eu dei a nota 2 porque ainda acho a trilha original, né, com o Gene Kelly e tudo mais interessante. E também é porque, por ser outro jukebox com as músicas de Gershwin, que a gente não aguenta mais, né? Como eu falei antes, é o 14º musical. Não, tô zoando. Enfim. É muito, tipo, musical com as músicas de Gershwin. É sempre usado as mesmas músicas, né? Is Wonderful, tem o... tem outras músicas que sempre usam as mesmas. Então, por isso que eu dei um 2, que daí já chegou e falei, tá, cansei. Tá de saco cheio. Então por isso que pra mim é um 2, mas... porque é demais já. É isso. Eu vim pronto com meu coração frio, assim, pra dar uma nota baixa, mas... eu acho tão linda a trilha. Eu nem amo musical, assim. Eu acho musical... a história, assim, muito beabá. Mas eu acho que a trilha é tão bonita. Eu sei que é mais do mesmo, mas ainda assim eu acho linda. Ela ganhou o 4 porque eu acho as orquestrações lindas. Também, de novo, não inventou a roda. Não... Rosa, a gente tá realmente hoje... A gente tá uma maravilha hoje. Muito ruim hoje. Não tem que decifrar o que a gente tá falando. Mas, assim, ele não muda muito as músicas do Gershwin. Não faz nenhuma coisa mirabolante, mas eu acho muito lindo. Eu tava muito pronto pra chegar e dar um 2, que nem o Rafa. Mas ele foi me derretendo, assim, e... não sei, é uma trilha que eu realmente posso botar qualquer momento e me deliciar com ela, sabe? Eu acho ela muito boa. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, né? E a Letícia falou, é um musical pra ser visto. Eu acho que muito por causa das danças, que as danças são maravilhosas. São magníficas, né? As danças, pelo que a gente conhece, né? Que a gente não conhece, não tem muito acesso a muita coisa, mas... adoraria. É um musical que nunca veio pro Brasil. Mas já teve brasileira que fez. Exatamente. Sempre fala, Mirtes Monteiro fez na American Paris, maravilhosa. Sempre gosto de ressaltar isso, né? Ela é muito incrível. Dança pra um caralho ela. Então, é muito bom. Vamos pro próximo musical, então, que foi indicado, que é o Something Rotten. Something Rotten é um musical que ele fala sobre dois irmãos, o Nick e o Nigel. Eles são dramaturgos na época da Renascença. E eles têm uma rivalidade muito grande com Shakespeare, que ele é um grande popstar da época. Ele é o grande ídolo, assim, das massas. E eles querem fazer sucesso também. E eles vão num... como é que fala? Num vidente que fala pra eles que o grande sucesso no futuro vai ser musicais. Então, que eles têm que fazer um musical. E eles falam sobre um tal de um omelete, que o omelete vai ser um grande sucesso. E eles decidem, então, fazer alguma coisa que seja mais sucesso do que o Shakespeare, e eles vão fazer um musical do omelete. E é muito divertido, assim. Muito bom. Basicamente, essa história por alto ganhou o Tony de ator coadjuvante por Christian Borle, maravilhoso, fazendo Shakespeare. Tem o Brian Darcy James, tem muita gente boa e é muito engraçado, assim. Nossa, incrível. É e nós temos nota sensacional. 5. Todos nós temos nota 5. Para mim, eu não falaria que seria o vencedor do ano, porque o Fan Home
eu acho ainda melhor ainda, né? Tem Mas mais eu acho que profundidade. na mesma categoria, assim, pra concorrer, tinha que ser um dos dois. Ou do Fan Home ou do Something Rotten. Porque Something Rotten é incrível, é muito engraçado. E as músicas são uma delícia. Ah, eu amo demais. Não tem muito o que falar, né, do Something Rotten. É uma coisa que você tem que conhecer. Ainda mais a gente que tá vivendo, tá experimentando todo esse tipo de teatro musical e coisas vindo desde os anos 40. Então você pegar uma coisa em 2015 que remete lá aos princípios, meu, é sensacional. Por favor, conheça Something Rotten. É uma grande homenagem até ao próprio Shakespeare mesmo, né? E uma homenagem aos musicais. Então é lindo, é maravilhoso. Ele zoa os musicais de uma forma, quando ele fala assim, aí entra a música, e ele não necessariamente anda com a história, é só uma música. A forma que ele vai zoando, você prestar atenção nas letras, é hilário, assim, a pessoa realmente chutou o pau da barraca e falou assim, vou zoar o musical mesmo. E é muito legal. E tá errado? Não, porque deu certo! E é isso. Bem, eu acabei de descobrir que o próximo musical seria o meu, né? The Visit. E eu não tenho a história do The Visit. E eu não lembro. Vocês lembram de ter lido alguma coisa? Sim, o The Visit, ele teve uma versão brasileira com a Denise Fraga, que é A Visita da Velha Senhora. Ele é aquela história da mulher que ela volta pra cidadezinha rica, uma coisa meio tieta, volta rica, poderosa. E ela chega lá com sangue nos olhos. Ela quer ser vingada, o ex-namorado, e a cidade tá na merda, e precisa dela pra se reerguer. E ela meio que coloca pra ela dar esse dinheiro e reconstruir a cidade, ela quer ser vingada do ex-namorado. Então, assim, é uma história bem interessante de vingança. Mas você falou A Visita da Velha Senhora, né? Eu lembro quando eu assisti isso no teatro. Falei, nossa, gente, é muito tieta mesmo. É muito tieta. Mas realmente, é bem isso mesmo, a história do The Visit, né? Quem fez o musical, a Tita Rivera. Meu Deus do céu! Rita Moreno. Tita Rivera. É o Rita Tivera. Nossa, tá incrível hoje. Ou seja, o musical The Visit, né? Eu dei nota 2, Felipe 4, Letícia 3. De novo, o que aconteceu aqui? Gente, eu achei um musical mediano. Eu não sei, como eu não tive a oportunidade de ver aqui em São Paulo, eu não tenho muito o que imaginar, então eu achei ok. Nada muito além disso. Nossa, gente, eu acho as músicas tão mofo, né, que a gente sempre fala, tão Old Broadway, que ficou lá no Old Broadway mesmo, então pra mim é um 2, tipo assim. Algumas músicas são horríveis de escutar, um outro solo da Tita é ok, mas nada demais. Nada espetacular. Nada espetacular. Então eu não consigo dar acima de 2, porque é um musical assim, que eu não teria nem interesse de ver e nem de escutar mais outras vezes. Olha, eu vou ocupar a pandemia, talvez. Talvez num ano normal tente reouvir pra ver o que aconteceu. Eu ouvi a primeira vez, era um 2. Eu não lembrava de uma música, e quando eu faço sempre as anotações, eu assim, gente, eu não lembro. Eu não sei o que anotar. Eu tinha acabado de ouvir. Eu assim, vou ouvir de novo, vou dar essa segunda chance. Na segunda vez eu chorei. Mas isso reflete muito o nosso humor da pandemia. A gente tá lá embaixo, aí depois a gente fica eufórico, depois a gente tá na merda de novo. Eu acho que eu fiz essa flutuação durante essa trilha. Eu ouvi de novo e ela realmente me tocou de uma forma que da primeira vez não tinha nem lembrado das músicas. Então, assim, não sei explicar. Eu dei um 4 porque eu dei a nota da segunda vez que eu vi. Mas, assim, realmente... Não sei. Ouçam de novo vocês também, ver se vocês não têm algum efeito parecido. Ai, não sei, não tenho muita coragem. Eu tô passando, obrigada. Não, mas eu de repente, se achar nem bootleg, porque bootleg eu acho que eu não assistiria, mas se tivesse um pro shot bem lindão, assistiria, de boa. Mas... eu acho que sim. Mas não. Mas é isso. Bem, teve outro musical que não foi indicado a melhor musical que eu escutei. A Letícia também. Eu até achei estranho a Letícia escutar essa aqui. Ai, gente, é porque tem o pai dos meus filhos no elenco. É só por isso. Ai, meu Deus, tá. Bem, o musical The Last Ship, que é um musical até do Sting, né? Que eu... Na época eu lembro que eu ia achar... Sei lá, eu tava achando que ia ser super bom e tudo mais. Mas eu dei nota 2 e Letícia deu nota 4. Deixa quieto. Eu achei o musical bem ruinzinho. Enfim, vamos para o ano de 2016, que aí foi um ano super importante pro Tony, pros musicais pra Broadway.
Bem, o musical vencedor, que não tinha nem como não vencer, que é o musical Hamilton, né? Bem, eu não vou explicar a história de Hamilton, porque a gente já tem episódios específicos Faz sobre que nem Hamilton. eu falava na faculdade, amigo. Na faculdade, uma vez, um professor perguntou pra mim, logo que tinha acabado de lançar, eu tava estudando isso. Aí eu falei, professor, o senhor já assistiu Hamilton? Aí ele, fala sobre o quê? É a Revolução Estadunidense com formato de rap, hip hop, que dura 3 horas. Isso, bem isso, Ou seja, a gente nem vai entrar em detalhes e também a gente nem vai dar muito detalhe também da trilha e tudo mais, porque a gente já falou tanto já disso, mas enfim. Demos nota 5, porque não tem como não tem ser como, diferente. gente. Hamilton é uma coisa assim inexplicável. Não tem. Eu acho que é aquele musical que é o ame ou odeie, né? Tipo, quem assim, não é nem odeie, mas que não liga, tipo, que a pessoa não tá nem aí, tá tudo bem também, né? Então, mas no meu caso, eu acho uma trilha maravilhosa, do começo ao final, né? Também. Não, assim, é perfeito. Assistam no Disney Plus, quem tiver curiosidade, tem lá uma ótima gravação. Então, uma filmagem incrível, né? É uma das melhores filmagens de teatro profissional que já vimos, né? Sim. Ou seja, tipo, até mesmo se você nunca viu e quer conhecer só, né, as músicas, escuta a trilha de boa. Tipo, tem 3 horas de duração, mas passa muito voando bom. Que você nem consegue parar para pensar. Nossa, quando você acabou, você fala, nossa, passou já 3 horas. Tenho certeza que se você escutar a primeira meia hora do CD, você vai gostar. Então, tipo... E se você não gostar, realmente, de repente, não vai ser o seu estilo de musical. Bem, vamos lá pro próximo musical, que foi indicado em 2016, que é o Bright Star. Bright Star é um musical com livreto e músicas do Steve Martin, uma curiosidade sobre ele. Conta a história de 2 momentos na vida de uma mulher, que no passado ela teve um romance com um cara, e no futuro ela tá num jornal e aparece um outro cara para trabalhar com ela, e eventualmente ela descobre que essa pessoa é o filho dela. Então, assim, é uma história meio de 2 momentos, contando a história, o romance no passado e a história dela no futuro, ela conhecendo o filho dela que ela não tinha conhecido, ela tinha entregado para adoção 17 anos atrás, uma coisa assim. E eu dei nota 3, Felipe 4, Letícia 3. Gente, mesmo na época que foi lançado esse musical, eu escutei a trilha e achei bem... tanto que não fez sucesso, né? Foi bem flopadinho o musical, que deu uma dó, até porque dava pra ver que o povo tava empenhado, eles, tipo, faziam com muito amor, mas... Né. Tipo... Eu acho que, assim, um álbum muito gostoso pra você relaxar depois de um dia de trabalho, você colocar pra tocar. É gostoso, não é ruim, mas pra você sentir... ouvir e sentir mais interessado no musical, acho que é meio difícil. Não rola, não sei, pelo menos pra mim. E num ano que a gente tava tão hypado por causa de Hamilton, eu com Escola do Rock também, e tem Waitress, tem outras coisas, esse pra mim ia passar batido, tranquilamente. Ele não chega a passar batido pra mim, não. Eu fiquei curioso o suficiente pra, tipo assim, eu gostaria de assistir. Se tivesse um boot legal, eu assistiria. Eu dei um 4, porque assim, eu acho que ele tem músicas boas, tem os bons momentos, e ele não tem muitos baixos, ele tem no máximo momentos não tão memoráveis, assim, na trilha. Sim, é isso. Mas não tem uma música que fala, nossa, vou passar essa aqui que tem... Não tem esses isso momentos. sim. Não, é gostoso. Não, é um álbum gostoso, não é um álbum ruim, mas... E é o que você falou, que eu concordo, é não memorável. Tipo, tem muita música não memorável, então... E tem umas músicas boas. Então por isso que pra mim é um 3. Que o 3 ainda que a gente se fala, né? Ele é bom. 3 é bom, não é uma coisa que eu nunca mais vou ouvir na vida. Na minha anotação ele tá 3.5, assim. Aqui a gente não tem os meios, mas assim, pra mim ele não é nem um 3 nem 4. Ele ficou no meio. Aí eu tava generoso no dia, pandemia. Vamos lá então. Vamos para o próximo musical, que é o School of Rock. Então, School of Rock tem músicas do Andrew Lloyd Webber, já teve montagem brasileira. É baseada no filme de 2003 que fez muito sucesso, que é com Jack Black. Eu não vou me estender muito, porque acho que a grande galera conhece. Acho que tem na Netflix. Felipe me confirma aquelas. Mas assim, a história do cara que tá falido, que é o Dewey Finn, e ele meio que assume o lugar do amigo dele pra dar aula pra umas crianças, e e as crianças são tudo caretinhas, tudo numa escola e tal. E ele revoluciona a vida das crianças, fazendo eles montarem uma banda e ir contra o sistema e tal. E é isso. Não vou me estender muito. É uma história bonitinha. Gente, é uma coisa que o filme acho que todo mundo conhece, pelo menos já ouviu falar. Teve versão brasileira recente, foi um dos últimos musicais antes da pandemia e tal.
Não precisa enfim. se entender muito. Bem, aqui foi também polêmico, né? Eu dei nota 4, Felipe 3, Letícia 5, obviamente, né? Aqui, desde que foi lançado School of Rock, foi lançado as primeiras músicas e tudo mais, eu sempre gostei muito, sempre acompanhei muito. Só que, assim, a minha nota, eu amo a trilha, mas eu dei nota 4, não 5, porque daí se eu olho pra trás e vejo tudo que o Andrew Lloyd Webber fez, falei, não tem como dar um 5 se comparar com as outras obras dele, né? Porque, assim, querendo ou não, eu achei meio preguiçosa algumas músicas dele nesse musical. Entendo que é um musical mais rock, que ele já tinha feito musical rock, mas é um rock mais, né, pro pop. Então, não sei, tipo, ainda... Não é um 5, falta alguma coisinha pra ser um 5, pra ser espetacular. Mas é um musical maravilhoso, as músicas são incríveis. Eu não tenho muito o que falar, pra mim também é um musical que eu gosto pra caramba. E eu tenho muita memória afetiva com o filme, então poder ver isso, que eu sempre falei, putz, isso aqui dava pra levar pro palco. Dava, e quando anunciou que tinha, eu falei, E você, Fio, por que esse 3 aqui? Eu não gosto. Pra mim foi um 3, quase 2. Assim, tem Mas você assistiu com a gente, né? Não teatro, vi a versão né? brasileira. Ah, tá. Eu só vi lá na Broadway. Não gosto. Pra mim tem, tipo, sei lá, umas 3 músicas que eu acho legais, mas mesmo assim o resto eu acho chato de pular realmente. Não gosto da trilha, eu prefiro o filme do que o musical. Eu sei que tem muito fã, vão me odiar, vão tacar pedra. Letícia vai começar me tacando pedra. Mas assim, não me desce, assim. Não, pra mim é, tipo, puro caça-níquel. Mas realmente. não tá errado, Fio. Apesar de eu estar querendo bater em você desde os anos 50, mas você não tá de tudo errado, não. Mas eu compreendo o Felipe, tá certo também. Bem, tem outro musical que infelizmente não tem trilha sonora, que é um nome longuíssimo, que é Shuffle Along, or The Making of the Musical Sensation of 1921 and All That Followed. Ou só Shuffle Along, né? Porque, infelizmente, que eu lembro que a apresentação do Tony foi incrível, tem músicas incríveis, e infelizmente não tem uma trilha sonora disso, né? Ainda mais que a gente tinha a Audra McDonald nesse elenco, né? Porque ela já vale a pena também. E também tinha gente incrível também, Brian Stokes Mitchell, enfim... Era muito bom. E só pra avisar, assim, quem tentar achar a trilha e achar que achou, você não achou. Na verdade, não achou, assim, não é. Esse é um Foi musical o que aconteceu sobre... comigo no grupo. Esse é um musical sobre os bastidores de um outro musical de 1900 bolinha, 1902, sei lá. 1921, que era chamado 1921. Shuffle Along. Shuffle Along existe a trilha. O Shuffle Along, or The Making of the Music, blá, 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 não tem. Então você vai achar o outro, mas não vai achar esse. Só pra deixar claro que a pessoa, gente, eu achei. Mesmo qualquer não achou. Não, você não achou. Mas isso, ou seja, não tem trilha, mas é uma tristeza, porque parece ser incrível. E daí vamos para o próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o Waitress, que é outro musical super conhecido e popular hoje em dia. É baseado no filme de 2007, que tem o mesmo nome, que é Waitress. Aqui no Brasil é Garçonete mesmo, né? Acho que, se não me engano. Se eu não me engano, é assim. Tô com o DVD aqui perto, mas não alcanço. Mas enfim, não vou ver agora não. Bem, conta a história da Jenna, que ela tá grávida de um namorado bem abusivo e bem escroto, né? E ela trabalha num restaurante fazendo tortas, e ela tem 2 amigas incríveis, que é a Beck e a Dawn, que sempre estão dando maior força uma pra outra, são super confidentes. Só que aí a Jenna acaba se apaixonando pelo ginecologista dela, né? E daí é aí que ela começa a sentir, né? O amor realmente de verdade, de ser amada e começa a se libertar, e enfim. Tem outros personagens secundários também, que é interessante, mas é basicamente essa história da Jenna, que é uma história até fofinha, não vou falar que é linda, maravilhosa, porque eu acho que é exagero, mas é muito fofa, é muito gostosa a história, e o musical é muito fofo, é muito bom, eu gosto bastante, mas eu dei nota 4, Felipe deu nota 5 e Letícia deu nota 4 também. E aí, Felipe, por quê? Agora eu quero ver o Felipe defendendo. Vai. Gente, Depois assim, a gente eu acho que o musical não é 5. Eu acho que o musical não é. Mas a trilha, pra mim, é. A música me envolve. Eu acho que ela vai todas as notas certinhas. Tipo assim, o que eu precisava ouvir naquele momento. Eu acho que ela serve o musical melhor do que... Ela é uma trilha muito boa pro musical que ele é. Então, tipo assim, eu acho que de forma alguma a trilha não merece esse musical. A trilha merecia um musical melhor, digamos assim. Eu concordo sabe? Demais, era isso que eu ia falar. E assim, a Jessie Miller cantando She Used to Be Mine, eu sei que é clichê, devem cantar rodo. Eu fiz um dia desses um supercut com She Used to Be Mine. Mas essa música, num dia que eu tô ruim, num dia que eu
recebi uma resposta atravessada no Twitter e eu ouço essa música, é pra chorar, gente. Ela toca a mim em algum lugar, tem algum lugarzinho no meu coração que é muito mole pra essa música. É tocar e chorar, sabe? Então, assim, pra mim, essa trilha, pra mim, ela é perfeita. E sem contar que a apresentação dela no Tony é uma coisa, assim, espetacular. Não tem que Eu adoro quando, assim, a trilha é linda, mas ao mesmo tempo ela ajuda, ela vem com toda a carga. A trilha, pra mim, tem essa carga, assim, sabe? Ela me faz chorar junto porque a pessoa não tá cantando bonito, ela tá cantando com emoção, que era a emoção que pedia naquele momento. E eu nem acho a Jess Miller a melhor... qual é o nome? Jenna. Nem acho que ela é a melhor Jenna. Mas ela consegue tocar em mim em alguns lugares que... Sabe a pessoa que consegue, ela tá... puppet, tá marionete, assim, com o seu coração? Ela consegue te manipular e te fazer chorar nas horas certas? Ela consegue, sabe? Sim. Concordo. Eu não sou fascinado pelo musical como a maioria mas eu confesso que a trilha sonora é incrível, é linda, é tocante, né? E tem umas músicas animadinhas, são gostosas também, então é uma trilha boa, assim. Então... eu concordo com o que o Felipe falou, que é uma trilha muito boa pra um musical que eu acho mediano. Nossa, eu tenho um pavor de quando começam a enaltecer tanto Waitress, mas falam, nossa, é o melhor musical do mundo. Gente, não é. Não é. Eu tenho um certo receio, eu assisti um boot e eu fiquei tipo, as músicas são muito além. As músicas são muito além. A única coisa que eu acho bonitinha, pelo que me falaram, é que tem cheiro de torta, né? Tinha cheiro de torta no teatro. Sim, o teatro. Sim, Aí isso eu achei bonitinho. Uma torta e com os olhos na cara. Vale dizer. Provavelmente. É bonitinho, mas você fica assim, inebriado, você quer pagar aquela torta, e é o quê? $10, $15, um pedacinho, uma tortinha desse tamanho. Lembrando que essa semana saiu a notícia, né, que vai ter um revival já de Waitress, né? Que, enfim, vamos vai ver, ser né? com a autora, né? Com a Sarah Bareilles. Ela Sim, que vai fazer a Jenna. vai ser limited run, ou seja, que tipo, tem, né, um limite de apresentações, né? Não vai ser assim, abrir e deixar. Então, ou seja, quem gosta de Waitress é uma chance de rever na Broadway o musical. Vai saber se não vão fazer mais alguma coisa, né? De repente lançar um pro shot por aí. Queria. Isso aí eu queria, ia ser legal. Um musical bom pra ter um pro shot. Bem, daí aí tem vários musicais que não foram indicados a melhor musical, que tem o musical Disaster, que eu dei nota 3, que é jukebox com músicas disco e baseado em filmes de desastre. Não é tão bom assim, mas enfim. Tem um musical American Psycho, que eu dei nota 5, que é incrível, que é dos mesmos compositores do Spring Awakening. É um musical super diferentão, escutam, que é incrível, nota 5. E tem o musical Dames at Sea, que não tem trilha sonora, que é um revival, na verdade, um revival de um musical do Off-Broadway. E tem o musical On Your Feet, que eu dei também nota 3, e o Tuck Everlasting, que eu também dei nota 3. Bem, daí aí fechou o ano de 2016, e cada vez mais próximo da gente, né, aqui. Vamos lá então pro ano de 2017, que o vencedor desse ano foi Dear Evan Hansen. Gente, eu só queria comentar que ano, né? Que ano que foi 2017? Esse ano foi. Vamos lá. Dear Evan Hansen, pra quem não conhece, você vive numa bolha, né? Porque muita gente tá falando, tá queridinho da Broadway e tudo. Mas ele conta a história do Evan Hansen, que ele é um jovem que tem transtorno de ansiedade social, que ele quer ter um relacionamento com amigos e tal, e aí ele começa a criar essa amizade com um aluno que se suicidou, e aí ele acaba dando uns rolos lá por causa do gesso no braço, que ele quebrou o braço, e o cara assinou o nome lá. E aí todo mundo se confunde e acha que eles eram melhores amigos. E aí a família do menino lá tá toda de luto. Aí começam a ver, na verdade, que eles veem, né? Encontram cartas lá que o Evan escrevia pra ele mesmo. Só que encontram na mochila do menino e tal. E aí acham que eles são melhores amigos. E aí nisso o negócio toma uma proporção gigantesca. E aí ele começa a fingir carta, tudo. E aí ele começa a fazer um vídeo que ele faz, viraliza sobre solidão e amizade. E aí no fim vai acontecendo umas coisas aí que eu não vou entregar o final. Vai ter filme. Vai ter filme com o Evan Hansen original da Broadway, que é o Ben Platt. Deve sair ainda esse ano, acho. Espero que sim. Ai, gente, vamos comentar de Evan Hansen. Vamos lá, todos nós demos nota 5, porque esse ano tá espetacular, né? Pra mim é um 5
muito Com bem gosto. dado, com gosto, porque o musical é bonito. Não sou fascinado também, como todo mundo é pelo musical, mas a trilha sonora é espetacular. Tipo, a música You'll Be Found pra mim é uma das melhores músicas da Broadway, então Eu já começa concordo. por aí. Eu concordo. É You'll muito Be linda, Found. é E muito eu linda. amo Wave Through a Window. É manjada Sim. pra caralho, mas eu Não, adoro. Eu acho assim, não lembro quantas músicas tem de Evan Hansen agora, mas eu acho, sei lá, se tiver 10, eu gosto de 8, assim, mas assim, muito, sabe? Tipo. Tá sempre na playlist de favoritos. Sim, não tem como. Então, é um musical incrível. Eu acho assim, eu amo de Evan Hansen, a trilha principalmente. Eu acho um musical complexo. Várias vezes ele me dá raiva. Se alguém te descrever a história sobre um cara que finge uma amizade com um cara que se suicidou pra se aproximar da família e conquistar a irmã dele, é bem complexo. Obviamente não é assim exatamente. E mas é complicada essa história, né? bem complicado. Tem horas que você fala, cara, não acredito que tá fazendo isso com essa família que tá em pânico pela perda do filho e ele tá ali cantando a irmã, sabe? Tem hora que realmente dá raiva do musical, a forma como ele... Só que assim, a trilha é tão boa, mas é tão boa. A trilha é um grande pano que você vai passando em cima do personagem e você vai desculpando ele. Ele não é tão ruim, ele é ali, gente. Ele tem um problema de ansiedade. Ele tem problema com a família dele, ó. Você vai passando pano porque as músicas são tão gostosas, o elenco é tão bom, a direção é tão boa, tudo nele é tão bom que você vai se envolvendo com uma história bem louca, bem original, bem complexa, assim. E perdoando o personagem por fazer coisas bem escrotas nesse sentido. Eu acho a trilha assim, a trilha é muito pop, ele é um pop muito gostoso. Você pode recomendar ela pra qualquer pessoa que nem gosta de musical, eles vão ouvir e achar ela maravilhosa do mesmo jeito, mas ao mesmo tempo, você prestando atenção, ela tá sempre em função do musical de uma forma muito boa, assim, sabe? Ela não tá simplesmente sendo pop por ser pop, porque quer ser chiclete, sabe? Ela tá sempre muito on point, assim, no ponto certo, ajudando a história. Então, assim, eu acho ela muito boa. Trilhas são feitas pra isso, por isso que é um musical, entendeu? Tipo, se não fosse um musical, talvez essa peça seria um lixo. Ele precisa ser um musical, sabe? Então, assim, 5 com louvor. Ah, mas beleza, é incrível, acho que foi merecedor, apesar que eu acho que não era meu favorito do ano, mas é super merecedor. Mas é um ano difícil, gente. Foi um ano difícil. Vamos lá, vamos para o próximo musical, que é o Come From Away, que é quem tá vendo o vídeo é o fundo aí do Felipe. Sim. Esse é um dos meus musicais favoritos desse ano, e assim, foi uma experiência da Broadway totalmente diferente de tudo que eu esperava. Não é um filme, uma peça sobre aviação, como eu achava, eu entrei no teatro sem saber nada, mas basicamente se passa no 11 de setembro, numa cidadezinha do Canadá, onde as pessoas acordam, aconteceu 11 de setembro, e do nada, não sei quantos, 38 aviões têm que pousar nessa cidade, porque eles não podem entrar em território americano, porque eles estão com medo de um outro atentado. Então, do nada, uma cidadezinha micro de não sei quantos 10 mil habitantes, uma coisa assim, do nada eles têm que conviver com 38 aviões e essa galera que não pode sair da cidade, eles estão presos nessa cidade. E a cidade é uma cidade maravilhosa que acolhe todo mundo como se fosse um grande abraço. Você sai desse musical, assim, feliz, você sai entendendo que existe bondade no mundo. Nossa, é um musical muito necessário. A gente falou muito dele no episódio de musicais esperançosos, que trazem esperança, fé na humanidade. Porque ele é isso, ele é a pura fé na humanidade. Você sai um pouco transformado. Todo mundo que entrou naquela cidade, todo mundo que entra nesse musical, sai um pouquinho melhor, um pouquinho mais esperançoso. É uma delícia de ouvir, é uma sonoridade totalmente diferente de tudo que a gente ouviu até agora. São poucos atores que fazem todos os papéis e eles vão trocando e você tá super ali, você não se sente confuso em momento algum. Tudo é maravilhoso nele, ele é muito bem feito, é maravilhoso. Lembrando 2 detalhes, que ele tá sendo feito em filme também, que eu acho que é pro ano que vem. E saiu notícia recentemente, semana passada, né, que vão gravar, né, vai ter um pro shot, né, a filmagem profissional, da versão da Broadway, que vai sair em setembro através da Apple, né, da Apple TV. Então, ou seja, a gente vai ter um pro shot disso que vai ser incrível, meu Deus do céu. Enfim, demos nota 5 de novo, né? Que é um ano incrível. Ai, essa trilha é linda, né? É linda, 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 linda. Mas eu não sei o que falar. Eu acho que o Felipe resolveu de uma maneira Sim. que pra mim não tem muito o que ir além disso. É isso. É isso. A trilha é linda, precisa ser escutado e composições maravilhosas, a história é linda e, né, é verídica também a história, então escutem. É isso, nota 5.
Ah, é complicado, né? Esse ano tava complicado. Bem, vamos para o outro musical também, incrível desse ano, que foi indicado no melhor musical, que é o Groundhog Day. Bem, o Groundhog Day é uma música baseada naquele filme bem antigo lá dos anos 90, que é o Feitiço do Tempo. Pra quem é mais antiguinho já deve ter assistido esse filme, gente, né? clássico de sessão da tarde. Sim, exato. Isso. Bem, conta a história de um jornalista, né? Acho que era o Phil o nome dele. Que ele é super mal-humorado e egoísta. E todo ano ele precisa ir pra cidade de Punxsutawney, eu acho que é isso o nome, se não me engano, pra cobrir um evento, que é o evento que existe realmente na cidade, que é o Dia da Marmota, que é o Groundhog Day. Bem, o Dia da Marmota é um dia que os locais lá observam uma marmota sair, né, da hibernação dela lá, porque indica quando que vai ser o início da primavera. Então eles têm uma ideia de quando vai começar a primavera real mesmo. Então é um evento que tem na cidade. Mas o que acontece? Desse jornalista sempre tá muito puto, porque tem que todo ano ir pra esse evento. E daí numa noite lá, esperando na cidade, acontece uma nevasca. E ele acorda no dia seguinte e começa a se repetir o dia. Daí ele dorme de novo e acontece tudo em looping. O mesmo dia vai se acontecendo em looping e não acaba nunca mais. Ou seja, ele fica preso naquele looping naquele mesmo dia. Então daí ele tenta lidar com isso, tenta descobrir o que tá acontecendo. Ele tenta, tipo, se matar, ele comete crimes, né? E até que ele começa a se apaixonar, e, enfim. É mais ou menos isso a história. Quem assistiu o filme sabe exatamente que a história é a mesma, realmente. Uhum. E tem músicas do Tim Minchin, que eu falei que era do mesmo do Matilda. Ou seja, e nós demos nota 5 também. Outro musical nota 5 de todo mundo. Eu sou apaixonada. Pra mim, eu acho que pela trilha seria o vencedor do ano, não pelo musical, pela história. Mas é uma trilha tão linda, mas tão linda, tão linda. Eu amo. Eu também gosto bastante. Eu amo a cena. Eu não vou lembrar. Hope, que é quando ele tá tentando se matar. Gente, essa música, essa cena. É tudo. Groundhog Day. Eu lembro que quando fechou na Broadway eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste que eu lembro que a gente fez uma live. Acho que foi um entreato. E eu tava de luto porque tinha fechado. Porque é muito bom o Groundhog Day. Eu recomendo muito a trilha. Amo a música Seeing You. Pra mim é uma música longa, mas é tão linda, tão forte. Tipo, meu Deus do céu, essa trilha. Amo demais. Pra mim não é um 5, seria um 6, um 7, um 8, um 9, sei lá. Eu amo demais. O que eu gosto dessa trilha é que, assim, o filme é muito conhecido, é um clássico de Sessão da Tarde, como a gente falou. Mas eu acho que o musical, ele realmente faz o que um musical deveria fazer. Assim, ele dá camadas a mais para essa história, ele dá uma profundidade maior para os personagens, ele vai muito além, ele é muito melhor do que o filme, apesar do filme ser bom. Só que é um filme despretensioso. Eu acho que esse musical, pelo que eu senti da trilha, não vi ele, mas ele para mim, ele me leva para outros lugares. Assim, ele desenvolve melhor os personagens a partir do momento que você tem a música, que você tem a introspecção, você vai entender melhor as motivações. Então, assim, pelo que eu ouvi da trilha, eu acho que só dele melhorar um filme que já era muito bom, só por ele não decidir ser, tipo assim, simplesmente um caça-níquel, eu vou simplesmente musicar umas dessas cenas e vai ser tão divertido que eu vou pegar o público que conhece o filme, só pra ele ir além dessa forma, eu acho que ele já é o 6, 7 que a gente estava falando. Assim, é uma trilha muito boa de ouvir e realmente vale a pena, assim. E eu, assim, eu nunca tinha ouvido, eu tinha preconceito com a trilha porque eu achava assim, gente, mais um... Isso deve ser tipo o Pretty Woman do ano, sabe? Gente, como eu estava errado, assim. Sim. Merece muito tudo. errado. E lembrando que esse musical foi um grande fracasso na Broadway, né? Fechou em poucas apresentações, é uma pena. Enfim, bora pro próximo musical, que foi indicado no melhor musical, que é o Natasha Pierre and the Great Comet of 1812. Vamos lá, Letícia, de forma muito, muito, muito resumida. É baseado em Guerra e Paz. Isso, beleza, isso que eu queria. E o Andrei ainda não tá aqui, gente. Não tá aqui, exatamente. Bem, a história clássica de Guerra e Paz, a gente já teve a montagem aqui do Brasil, né? O que é o Cometão. Que era maravilhoso! Volta, cometa! Lembrando que a gente tem um episódio só sobre o Grande Cometa, né? Um Wikicast que foi com os meninos do Família Cometão. Então escute nosso episódio também.
Então a gente não vai entrar em detalhes, mas ou seja, é baseado no Esse, pra Guerra e mim, Paz. que eu amo Dear Evan Hansen, mas o Cometa foi tão inovador, pra mim era o que devia ter ganhado. Todos nós demos nota 5. Pra mim era o vencedor do ano, tinha que ser o vencedor do ano, né? Mas, não sei, tipo assim, ele é inovador, ele é diferente de tudo que já tinha sido ouvido na Broadway. Mesmo a história sendo muito complexa, é interessante, você fica meio perdido na história, mas ok, né? São muitos personagens, e também não tem um cenário, né? O cenário é o mesmo durante o musical inteiro. Então, ele é bem diferentão, mas pra mim é o melhor do ano, sem dúvida. Sem dúvida. Nossa, eu fiquei muito triste quando ele ganhou. Apesar de eu ter ganho... Eu amo o Dear Evan Hansen, mas meu coraçãozinho tava gritando. Comer. E assim, pode ser quase um bordão meu aqui, mas de novo, eu nunca tinha ouvido nada parecido com o Cometão até ouvir o Cometão. Assim, uma sonoridade muito diferente, ele pega muitas referências, aquela coisa russa, mas tem um quê de eletrônico no meio, uma vibe muito... Às vezes é incômodo, às vezes é clássico, às vezes você tá tipo num puta belting e aí você vai pra uma coisa que te traz um desconforto quase que físico de ouvir. Ele tem muitas sensações e é muito incrível, assim. E a montagem brasileira, assim, é quase tão... talvez... Eu não vou falar que é tão boa, porque na verdade eu acho ela um pouco diferente até do que o original. Sim. Você percebe diferenças e as duas são sensacionais, assim. A brasileira não perde nada pra essa. As duas são incríveis. São propostas, assim, maravilhosas pra esse musical. Saudades, volta Cometa. Uma pena que se enrolou tanto em tanta polêmica, né? E fechou antes do que deveria. Sim, lá na Broadway, né? É verdade. Infelizmente. Mas é incrível, incrível. Escutem um grande Cometa, pelo amor de Deus. E tentem achar o Andrei, por favor. Vocês vão entender o que é do Andrei. É só embarcar aí no musical. Bem, daí tem outros musicais que eu escutei que não foram indicados a melhor musical, que é o Holiday Inn, que eu dei nota 3, que é um outro musical de temporada de Natal. Ai, meu Tem Deus. o Bandstand, que todo mundo fala que esse musical é ruinzinho. Tem Pro Shot, eu dei nota 4. Nunca assisti o Pro Shot, mas as músicas são ok. Daí tem o Anastasia, né? Que eu dei nota 5. Letícia também deu nota 5. Só que assim, eu amo a trilha, o musical não. O musical já não acho tão bom. Exato, eu também. Mas a trilha é linda. É linda, perfeita. linda. E o musical Warpaint, que eu dei nota 4, que apesar de ter Patti LuPone, foi meio que um fracasso, né? Ou seja, é boa a trilha, mas sei lá, realmente não é tão boa assim, né? Pelo elenco que tinha. E até foi engraçado, nessa semana eu encontrei o Fio sem querer na Paulista, né? A gente indo pra lugares diferentes. E a gente tava lá cumprindo nosso desafio, né? Eu escutando e ele escutando. Eu tava escutando o Warpaint e ele tava escutando The Ben's Visit, que a gente vai falar agora, né? Foi muito engraçado. A gente nem combinou o encontro e a gente cumprindo aí o desafio. Faltou eu. Faltou. Você não recebeu o convite, o memorando, encontrar na Paulista 3 horas da tarde, Sim, mas enfim. Vamos lá, vamos então pro ano de 2018, que aí temos o vencedor do ano, que é o The Band's Visit. Então, a gente foi de um ano tudo 5, né, pra um ano sem 5, né? A minha opinião, pelo menos. O vencedor do ano foi The Band's Visit, ele é baseado num filme israelense, que ele conta a história de uma banda da polícia que eles têm que ir pra uma cidadezinha, mas por um erro de pronúncia, assim, eles acabam indo pra uma outra cidade, sem dinheiro, na merda, e eles meio que vão contar com a bondade de estranhos e para tentar conseguir voltar para casa e ficar ali. E eles vão conhecer a maravilhosa... Qual é o nome dela? Agora não vou saber o nome da personagem, mas... É a Katrina Lenk, enfim. E tem um elenco que é muito bom, e ele é um dos poucos musicais a conseguir ganhar o que eles chamam de Big Six. Só 4 musicais na Broadway ganharam Big Six, que é ganhar melhor musical, score, book, direção, ator e atriz. Só 4 musicais até hoje deram isso, ele foi um deles. E outros foram tipo... Mas esse ano tava fácil ganhar. Pior que é. Cara, eu pensei muito nisso. Eu entrei no Musicalcast falando sobre essa temporada, foi numa live sobre essa temporada. E eu falei, nossa, isso dá um WO. Só que na verdade ele acabou ganhando todos os prêmios que ele tava concorrendo, por exemplo, com My Fair Lady, com Carrossel. Ele ganhou, não foi um WO. As pessoas realmente amaram ele a ponto de, tipo assim, mesmo concorrendo com grandes musicais que estavam de revival, ele ainda assim ganhou. Coisas que eu me surpreendi, tipo, a luz do musical eu achei nada demais. E
o ator coadjuvante, eu também não daria pra ele, não. Mas, assim, ele ganhou realmente... Além do Big Six, ele ainda ganhou o ator coadjuvante. Ou seja, dá um Big Seven pra ele. Bem, aqui eu dei nota 3, e Letícia também, e Felipe deu nota 4. Eu lembro que na época, né, a gente até discutiu bastante, foi quando até o Phil falou que ele entrou e tudo mais. E assim, tinha tanto musical ruim aquele ano... que essa trilha se destacou muito, né? Mas muito mesmo. Só que ouvindo nos dias de hoje, eu já acho mais fraco do que naquela época. Naquela época, tipo, premiaram entre um 4 e 5, e hoje já dei um 3. Porque, querendo ou não, ainda é um musical fraco. É um musical bonito, interessante, mas ainda é um musical fraco, tipo assim, mas não tão fraco como os outros que é da mesma leva. Então, não acho que seja um musical interessante. Se de repente pudesse eu ter a oportunidade de assistir, não ficaria tão empolgado, mas na época era muito interessante porque não tinha coisa melhor. Então, por isso, meu 3. O meu tá na mesma. Na época eu lembro que eu até comentei com vocês que eu tava meio com preguiça desse musical por causa das músicas. E aí você falou pra mim, não, amiga, assiste! É legal! E eu assisti. É bom. E eu assisti e falei, não, ele é bonito, ele tem uma ideia muito boa, né? Uma concepção boa, mas eu acho ele chato. Tem uma história tocante, mas assim, nada assim demais, né? Então, é isso que eu tô falando. A concepção dele, ele é muito bonita, a ideia original é muito legal, tal. Só que eu acho que falta um temperinho ali, sabe? Sim. Pra ficar legal, assim, pra aprender. E quem já assistiu o filme, né, do que o musical se baseou, é tipo assim, uma cópia basicamente literal do filme pro palco, né? Tipo assim, copiaram tudo mesmo, né? Então, acaba não sendo tão interessante, né? Não é tão original assim, né? O meu comentário na época foi bem esse, assim, eu acho que o que eu tava falando do outro lá, que deu camadas a mais, eu acho que ele falhou um pouco. Tirando o personagem realmente da Katrina Lenk, que eu acho que realmente é o que quase justifica você transformar num musical, porque se não fosse um musical não teria ela, então tipo assim, ok, então deixa o musical. Mas tipo assim, ele tem praticamente a mesma duração que o filme, ele não acrescenta muito a mais, ele não dá muito além. E ele é muito intimista, talvez, eu acho que pra Broadway. Talvez num teatro menorzinho, onde já seja mais cara a cara com os atores. Tudo é muito pequeno, tudo é muito interno, tudo é muito do olhar. Ele nunca se exalta muito, sabe? Ele nunca canta pra última fileira. Ele tá sempre cantando pra primeira. Você tá na segunda, você já tá tipo, oi? O que você tá sentindo aí? É o quê? Ele tem um quê disso, assim, demais, que eu acho que ele funcionaria melhor talvez no Circle in the Square, num lugar que você estivesse mais próximo. Eu acho que ele tem esse problema. Mas ainda assim, eu gosto da história, eu gosto as músicas, principalmente da Katrina. Eu acho que ele tem seu valor. Pra mim, ele é um passo sólido, assim, pra mim. Sim. Beleza, vamos falar do próximo musical que concorreu, o melhor musical não ganhou, que é o Frozen, da Disney, que eu não vou entrar em detalhes, que o Frozen é muito conhecido a animação, né, o desenho da Elsa e tudo mais, né, do Let It Go. Que inclusive vale falar que o Let It Go da Broadway é bem legal. É bem legal também, Ainda prefiro o original do desenho, mas o da Broadway é legal. Foi bem adaptado, eu lembro que quando todo mundo, quando teve, acho que foi o primeiro tryout, ou preview, eu não lembro que vazou um vídeo na internet só do Let It Go. Preview. Acho que foi preview. Sim. Que todo mundo ficou, meu Deus, olha o Let It Go, como é que é? Meu Deus, é o Defy Gravity! Porque eu acho que tava todo mundo esperando, né? O musical que todo mundo tava esperando ver no palco, né? Então... Mas enfim, é um musical até bom a gente ressaltar que é um dos musicais que fechou por causa da pandemia, né? Então... Infelizmente não temos mais Frozen na Broadway. E tinha acabado de trocar, né, o elenco, que é uma pena. Né? Nós demos nota 4 pra trilha. Pra mim, assim, eu gosto muito da trilha do desenho original, até por não gostar disso, então me surpreende eu gostar. E eu acho que a trilha da Broadway tá muito boa também. Eu acho assim, o que eles adicionaram, né, até mesmo em questão de arranjos e tudo mais, eu acho que ficou muito bom. Eu acho que tá lindão, assim, a trilha. Também gosto. O meu 4, na verdade, é mais por uma música que eu gostei muito, porque eu tenho um pequeno problema com algumas músicas adicionadas. Eu acho que eu sou meio saudosista do desenho, então eu prefiro as músicas que já tem. Mas Monster toca lá dentro e o meu 4 é só por essa música. Nossa! Monster é lindo, Monster é lindo. Nossa, eu tô bem com a Letícia nessa. Monster pra mim salva. Tem algumas músicas que eu falo assim, gente, vocês não deviam ter adicionado, vocês pioraram. Que tipo, a primeira música do segundo ato, a música da sauna. Nossa, é uma música que o que vocês estão fazendo aqui, meu Deus? E eu acho que ele, fazendo comparativo com Bob Esponja, que a gente vai falar mais tarde, eu acho que, tipo assim, é um musical onde eles
fizeram muito beabá. Eles fizeram assim, essas que são as músicas, adicionamos umas... O que funciona aqui? É belt. Vamos botar mais uns 3 belts aqui, uma mulher gritando aqui umas 3 vezes. Funciona, grito que é uma maravilha, canto que é uma maravilha, mas eu acho que toda parte... Eu não gosto, por exemplo, do Let It Go. O Let It Go, pra mim, já vi coisas na Disney, no parquinho lá, com pessoas dublando melhor do que aquilo, gente. Só desce uns cristalzinhos e sai a roupa, sabe? Tipo assim, pra mim falta muito um efeito, um X-Factor, É muito, tipo assim, não tem nada demais, assim. O musical me decepcionou muito. Mas a trilha é boa, então não vou reclamar da trilha, não. Bem, vamos pro próximo musical, então, que é o musical Mean Girls, que, ou seja... Meu Deus, esse que é vão me odiar. O musical é baseado no filme A Meninas Malvadas, da Tina Fey, que é super famoso esse filme também, que eu acho que tá já na cultura pop, né, mundial, esse filme. Não vou me prolongar pra contar a história, porque já é uma história bem conhecida e o musical é super popular também. Mas é basicamente aquela história, né, das meninas populares da escola, né, as plásticas lá, e entra uma menina nova que sempre estudou em casa, né, que veio da África do Sul, e tenta se enturmar, né, nesses grupos ali na escola, e acontece muita confusão e muita coisa. Assista o filme, que é incrível. O filme, assim, parece ser tipo de adolescente, mais bobinho, mas não é. É um filme muito bom e muito interessante, então assista quem nunca viu, que vale a pena. E infelizmente o musical não é tão interessante assim, apesar que eu gosto do musical, mas assim, eu acho que é um musical pra ser assistido, não pra ser ouvido, porque as músicas não são boas, e eu dei nota 4, Letícia e Felipe deram nota 3. Nossa, as músicas não são boas, nota 4. Não, é que eu sei, assim, é que eu gosto, mas eu sei que as músicas não são boas. Tipo, tem várias músicas que eu não escuto, por isso que eu não consigo dar um 5, mas as músicas que eu gosto, que eu escuto, eu gosto muito, mas muito mesmo. Então por isso que pra mim é um 4, eu não consigo dar um 3, que aí pra mim um 3 não faz muito sentido. Eu gosto muito de algumas músicas, então por isso. Só você, não mentira, E você vocês? e o resto do mundo. Gente, agora que vão me cancelar, eu odeio o musical. Tudo, eu amo o filme, eu acho que o musical não capta nada do filme. Eu detesto. Se tiver, de repente virasse pra mim assim, falando, te dou o ingresso pra ir você assistir Mean Girls. Eu falo, não, você tá vem. fazendo hate de propósito. Você tá Eu fazendo não coisa bem gosto. pior. Gente, Não, você- tem coisa pior, eu sei disso, mas eu não gosto. Sabe aquele musical que você vê de longe, você já fica... Não, Mean Girls eu acho que assim, é um musical que deve ser muito divertido de você ir assistir com a galera, se divertir, tipo... Porque Coisa assim, só se for. não é pra você ir e sair transformado do teatro, é uma diversão que você vai ter ali e tá tudo bem, sabe? Tipo... E é uma história gostosa, e eu acho assim que funcionou algumas cenas que é legal no filme e funcionou muito bem também no palco e ficou muito divertido, que é diferente no palco. Então, pra mim, Vale não acho lembrar, assim tão amigo, ruim. que vai sair uma versão, né? Do musical. Que Em já filme. tem o filme. Vai sair o musical. Peraí. O musical que é baseado num filme vai ganhar uma versão filme baseado musical, no musical. Isso. Pronto. É isso. Lógico, e foi mais um musical que também fechou por causa da pandemia. Vale a pena relembrar. Isso. Fio, você que assistiu, vamos lá, fala rapidinho. Eu sou o contrário da Letícia. Eu acho que o musical é bom, mas as músicas são ruins. Eu acho que o que a gente tá falando sobre o musical ajudar, eu acho que ele é o contrário. Por exemplo, se tirasse as músicas, pra mim o musical tava melhor do que ele sendo musicado. Eu acho que as músicas não ajudam, eu acho preguiçoso. Eu acho que as músicas no geral são preguiçosas, só botaram uma baladinha pop ali meio que pra virar um musical. Os cenários são tipo só umas projeções muito qualquer coisa, que tipo... Sim. Um estudante de design fez aquilo, sabe? Não é nada assim que valha o ingresso da Broadway. E eu acho que é isso, assim. Ele é divertido quando ele se atém ao filme, quando você tá vendo ao vivo aquele texto maravilhoso, porque o filme tem um texto maravilhoso. Mas as cenas musicais, você quase tipo assim, dá pra passar a música rápido, porque eu quero voltar pras piadas, sabe? Ele não consegue pegar a grandiosidade que o texto da Tina Fey tem, sabe? Sim, sim. Mas é isso. Bem, vamos para o próximo musical, que é o SpongeBob SquarePants, que é do SpongeBob. Do SpongeBob. Do SpongeBob. O que tá acontecendo hoje com a gente? Meu Deus do céu. Bob Esponja. Então, é baseado no desenho do Bob Esponja, né? São várias músicas de vários cantores, compositores famosos. Não vou entrar em detalhe em todos, são muitos. E é basicamente como se fosse um episódio do Bob Esponja, que vai explodir um De vulcão 2 horas. lá.
E o Bob Esponja quer provar que ele não é só uma esponjinha lá e ele consegue salvar o dia. É um episódio de Bob Esponja em formato musical. E de 2h30, quase. Quase. Que episódio de Bob Esponja tem 20 minutos, né? Lá tem mais de 2 horas. 2h30. Ou seja, dei nota 3, vocês deram nota 4. Eu não acho um álbum ruim, apesar de ter dado nota 3. Mas, no geral, a ideia do musical e a ideia de misturar muito compositor, eu não acho que é tão interessante, que daí você percebe que dá diferença na qualidade de uma música pra outra. Tem músicas incríveis que eu gosto, mas no geral eu acho um álbum pop ok. Bom, só isso. E o musical pra mim não me interessa muito, o musical não acho interessante. Olha, eu tinha um pouco de preconceito quando eu fui assistir a primeira vez. A Nickelodeon soltou um pro shot, né? Uhum. E aí é muito bem feitinho. Feitinho. Eu fiquei surpresa. Porque eu falei, gente, isso aí deve ser muito ruim. E é bem feito. E as músicas, mas dá pra perceber bem isso que você falou. Das músicas, principalmente no palco, dá pra perceber. Sim. Eu acho que deve ter algum episódio do Musicalcast muito tempo atrás, lá dessa época, que eu devo ter falado até coisas boas do musical, porque eu lembro de ter assistido o Pro Shot, não assisti todos. E achei interessante, é muito bonitinho, muito bem feito. Mas, olhando pela trilha hoje em dia, já acho desinteressante já. Eu acho que ele é o anti-Frozen, assim. Ele é um musical que ele tinha tudo pra dar errado, no sentido de que é complicado você passar um Bob Esponja pro palco. E eu acho que ele consegue muito bem no sentido de que você percebe que tem todo um conceito por trás dele. Todas as dificuldades de como você coloca o cenário no fundo do mar, como você transforma ele numa esponja. Tudo isso foi muito bem pensado para ser muito mais do que o desenho. O problema é, o desenho ele tem 20 minutos por um motivo. Assim, você acha graça por 20 minutos. Se assistir 2h30 de Bob Esponja, você cansa. E ele vai te perdendo ao longo, sabe? No final, que vai ficando ainda menos louco, menos Bob Esponja, vira uma coisa mais tipo, o poder da amizade, o poder não sei o quê. Ele deixa de ser Bob Esponja pra ficar meia hora falando sobre a sua mensagem de beleza e pureza e blá blá blá. Aí você já tá tipo assim, meu Deus, eu quero ir embora, deixa essa criança ir embora daqui, sabe? Então, assim, e a trilha pra mim, a Letícia falou uma coisa que eu acho que funciona, que é muito verdade. Tipo assim, se você esquecer que é um musical, se você esquecer que é o Bob Esponja, se você não prestar atenção na letra, é uma ótima trilha. Só que você tem que esquecer muita coisa, que aí você não vai se preocupar com a coesão, você não vai se preocupar sobre o fato de serem vários artistas, você vai entender... Se você ouvir simplesmente como um CD pop, você ouve ele muito melhor do que você tentando entender isso como teatro musical. Do Bob Esponja. Do Bob Esponja. Bem, nesse mesmo ano também a gente teve um musical que não foi indicado o melhor musical que eu escutei, que é o Summer, The Donna Summer Musical, que eu dei nota 4, que apesar de ser tipo um outro jukebox, né, de uma cantora famosa, é tipo basicamente um CD cover, mas é muito bem produzido, muito bem feito, então eu gostei, dei nota 4. E deve voltar pro Brasil em breve, né? Que era pra já ter voltado, mas enfim, espera aí, que quando acabar a pandemia volte mesmo. Por favor. Vamos lá então pro ano de 2019, que aí já melhorou bastante, né? Mas ainda tava meio fraco ainda. Nosso último ano, na verdade, com vencedores, né? Realmente, esse aqui seria o último ano. Vamos lá então. Então o musical vencedor desse ano de 2019 foi Hadestown. Então vamos lá, quem vai falar de Hadestown? E eu vou falar de Hadestown, é um musical maravilhoso que conta uma história da mitologia grega. Eu quero muito ver, porque assim, eu sempre achei ele maravilhoso, mas a Lene recentemente falou que viu um bootleg e ficou muito decepcionada, então estou curioso pra isso, estou com medo. Mas ele conta a história de Orfeu, que é um cara que ele se apaixona pela Eurídice. A Eurídice acaba fazendo um acordo com Hades e vai pro inferno, e ele, pra tentar salvá-la, ele tem que descer até o inferno. E a Hades faz um pacto com ele falando, tudo bem, você pode levar ele embora desde que você nunca olhe pra trás. Essa é a história de Orfeu, é um mito da mitologia grega. Foi até em enredo de escola de samba, tem filme brasileiro, Orfeu do Carnaval, Você pode ouvir essa história de milhões de formas. Essa foi a história que tá na Broadway, eu acho que veio do West End primeiro, né? Sim. Sim, veio primeiro do West End. Sim, é do West End. Veio primeiro do West End. E é maravilhosa, tem a Eva Noblezada no elenco, tem um monte de gente maravilhosa. Tem o Patrick Page fazendo Hades. Eu não tenho o que falar Esse disso. homem, eu tive um orgasmo ouvindo a voz dele, gente. Eu também. Prêmio aqui. Andrea de Shields, que é maravilhoso também. Sim. É um elenco maravilhoso. Tudo é maravilhoso nesse musical. Vamos lá, nós demos nota 5, mas é o que a gente tá falando, né? Todos nós demos nota 5, é um musical, tipo, não tinha como
Se bem que eu tenho meu outro favorito aqui esse ano, mas eu acho assim, que tava na cara que ia ganhar. Não muito tem óbvio como. que ia ganhar. Se você quiser pesquisar, assim, acho que vocês já devem ter visto, mas pra ter uma ideia, a apresentação do Tony, né? Que eles cantam foi Wait For lindo. Me, né? Que é a música tema do musical. Mas é uma trilha muito forte, é um pouco diferente do que também estava sendo feito na Broadway. Então, pra mim, ela realmente é nota 5. É incrível, 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 incrível. Eu acho que ela, assim, ela é muito ambiciosa, ela quer ser política, ela quer fazer... Ela é extremamente política enquanto tá falando de mitologia grega, sabe? Na música do We Build a Wall. E você percebe que ela tem, tipo assim, muitas coisas realmente que ela tá falando, mas é muito interessante. A trilha sonora toda é muito boa. Se você quiser simplesmente levar como uma história de amor, você vai levar, mas, assim, você consegue ver muita coisa nessa trilha. Eu acho que ela, assim, ela tem uma ambição muito grande, mas ela entrega, pelo menos na trilha, ela entrega pra mim perfeitamente, assim. Pra mim, esse foi o vencedor do ano fácil, digamos. Nenhum tava nem tentando chegar tão longe quanto ele tava tentando. Beleza, vamos para o próximo musical, que é o Ain't Too Proud. Então, ele conta a história do grupo The Temptations, então, Jukebox. Eles conseguiram com que 42 músicas chegassem ao topo das paradas, e o musical conta como eles se conheceram, como que foi o sucesso, as brigas que eles tiveram do lado pessoal, lado político, e é isso. Bem, eu e Letícia demos nota 4, o Felipe deu nota 2. Felipe, eu acho que já tá cansado de Jukebox, porque... Talvez! Mas é um caso assim, que é outro Jukebox, realmente assim, já tá demais. Só que esse aqui é um Jukebox interessante, que eu gostei de escutar, porque tem a historinha durante as músicas, que é aquele é o falatório, mas não é tipo sem a música, não é tipo você ficar escutando só, né, a conversa. Então tem a historinha ali, né, que você consegue compreender melhor do que tá acontecendo, e isso eu gosto, isso eu aprovo. Não só largar, né, as falas ali sem nada. Então, sim, pra mim se tornou interessante de escutar uma trilha. E, assim, The Temptations é incrível, assim. Foi uma banda muito importante e com músicas maravilhosas. Então é muito bom escutar. Mas é basicamente um álbum cover, né, do Temptations, né? Mas os caras são foda, os caras são muito foda. Pra mim, Meu eu Deus acho que do céu. cai no mesmo quesito que você falou pra mim que você falou pra gente do Donna Summer. É um álbum cover, mas é um álbum cover bem feito. Bem feito, sim. Então eu gosto. Nossa, os caras muito foda bom. demais, meu Deus do céu. Os caras cantam muito. Muito. E eu fiquei surpresa porque eu conheci uma pá de música, eu não sabia que era dos Temptations. Eu fiquei, gente, como assim? Não, mas tem música que não é deles, que, por exemplo, tem a música da... Não, depois que eu pesquisei. Supreme. da Diana Ross e tudo mais. Não, Mas, tirando assim, as músicas que não são deles, algumas deles, eu olhei e falei, gente, como assim as músicas não, mas são tem deles? muita música conhecida deles, tem muita Fiquei música. bem surpresa. Sim. Então, eu não Você, conhecia muito. Eu acho que eu conhecia My Girl, Talk About Me. E eu acho que o que mais me levou a dar uma nota 2 é, ouvindo a trilha, eu não senti vontade de conhecer mais o Temptations. Então, assim, por mais que eles sejam fodas, eu imagino que a banda seja foda, quem tava cantando na trilha era foda, mas eu não fiquei curioso pra ver o musical, eu não fiquei com vontade de ouvir a trilha de novo, e eu não fiquei com vontade de conhecer o Temptation, que, por exemplo, se eu comparar com Jersey Boys, que ela também não conhecia tanto, mas depois do musical, assim, cara, vejo valor, quero conhecer, quero ouvir mais. Eles não, tipo, em nenhum momento eu me comovi com a trilha, em nenhum momento eu só senti realmente um CD passando com músicas do Temptation, assim. Ok. Vamos lá então pro próximo musical, que é o Beetlejuice. Beetlejuice. Então, Beetlejuice tem um filme também, que é Os Fantasmas Se Divertem, né? Com Michael Keaton. Ele conta a história de um casal que morre e eles estão assombrando uma casa. E uma nova família vai se mudar para essa casa deles e eles decidem expulsar eles através da assombração, né? Assombrar eles. E aí eles chamam o Beetlejuice para ajudar. E o Beetlejuice também tá querendo fazer com que alguém fale o nome dele 3 vezes. Enfim, é um musical que é baseado no filme. Ele tem uma estética muito específica, muito interessante, pelo que eu vi de fotos e de vídeos. Eles usam a música original do The Banana Song, que eu acho maravilhoso. Aquele momento. Mas assim, é uma trilha que não me apetece, não acho incrível. Tem músicas muito boas, tem um elenco muito bom, mas ao mesmo tempo não me apeteceu como eu achei que iria me envolver. Não quero ouvir essa trilha o tempo todo, não.
É um musical que eu, sim, me sinto velho escutando, porque eu não consigo entender porque que a geração nova aí gosta tanto e é apaixonada por esse musical, porque... Ok, tem umas músicas bonitinhas ali, fortes, tem, mas não é tudo isso. Ah, eu nem falei a nota, né? Eu dei nota 3, Felipe nota 3, ó, a Letícia da geração mais nova deu nota 4. É 4, meio 3,5, tá? Era pra gente gostar, né? A gente que é velho. O filme é velho. É porque seria de um filme velho da nossa época, né? Mas assim, eu não gosto, eu nunca gostei do filme, né? Então já começa por aí que já não é tão atraente pra mim. Mas assim, não vejo que não tem nada demais. Assim, a música assim, mais gostosa é que é o The Banana Song, né? Que nem é original do musical, né, do espetáculo. Mas, não, eu assim, igual eu falei antes, tem algumas músicas que são gostosas, que dá pra ver que são músicas boas, mas, sabe assim, tenho zero vontade de ver isso no palco. Zero mesmo vontade. Então, né? É isso. Nota 3. Então, o meu 3,5... Quase, o meu 3,5, 4 eu gosto muito do filme, é um dos meus filmes favoritos da vida. E eu acho que funciona bem no palco algumas cenas. Eu tenho curiosidade de ver ao vivo, diferente, né? Espero que venha realmente pro Brasil, conforme foi anunciado, né? Em primeira mão aqui pela gente e tal. E... eu não sei, eu tenho... Talvez ao vivo sei lá, talvez diminuísse a nota, porque eu acho que tem algumas músicas ali que são bem... puxadas de ouvir. Eu gosto muito da trilha, eu gosto muito do elenco. Eu quero enaltecer o Alex é bom. Alex Brightman de Beetlejuice, pra mim, é sensacional. O cara tem um jogo de cintura perfeito. Sim, o elenco é bom. E é mais por isso, é mais pelo elenco, por algumas outras músicas que eu gosto, não todas. Eu acho principalmente as músicas do casal meio mornas e tal, mas as músicas do Beetlejuice e da Lídia são bem mais pra cima e tal. Mas por isso, então não chega a ser um 4, um 3,5, 6. Eu acho que eu assistindo eu talvez aumentasse pra 4. Eu acho que a estética deve ajudar muito. Você tá naquela ambientação, assim, deve... No palco deve funcionar melhor do que no CD. Com os efeitos e tudo certeza. Mais, né? Enfim. Bora pro próximo musical, que é um musical que eu já falei muito, né? A gente já falou muito, que é o musical The Prom. Bem, o musical The Prom... Eu não conheço The Prom. O The Prom a gente já fez o Weekcast, eu falei muito sobre o musical, então não vou me aprofundar. E tem filme que foi lançado no final do ano passado, que é a Festa de Formatura da Netflix, né? Que esse nome eu ainda não consigo suportar esse nome, que é ridículo. Ou seja, tá muito fácil aí, que é um filme musical, então assistam. Mas é aquela história, né, das duas meninas, né, das lésbicas que estão apaixonadas e querem ir pro baile de formatura da escola. Não podem por causa do PTA lá, né, da Associação dos Pais e Mestres. Ou seja, daí tem uma galera da Broadway que vai lá e tenta ajudar elas e transforma tudo numa confusão. Ou seja, basicamente isso a história. E, obviamente, dei nota 5, Felipe 4 e Letícia 5. E aí, Felipe, por que não é um 5 pra você? Olha, eu acho ela ótima, eu acho ela super divertida, é uma trilha pra você colocar em qualquer momento, é uma trilha pra você correr, pra você ouvir no parque, pra você fazer faxina. É muito gostosa. Eu só acho que ela não vai muito além, assim, ela cumpre muito, muito, muito bem o que ela se propõe. E é isso, é um quadro assim, sólido, gostoso, bonito, com louvor. Eu fico assim, obviamente, como eu falei, Hadestown ia ganhar, não tem como Hadestown não ter ganhado. Mas o que me deixa muito triste é que o The Prom era o único musical original, 100% original, de história, música, tudo da Broadway nos últimos anos e foi esquecido, sabe? Fracassou, fechou na Broadway e tudo mais. Mas Hadestown não é? A história não é original da Hadestown. As músicas são, a história não. Tô falando de história também, de tudo original. Mas a história do Hadestown é porque veio da mitologia grega. Sim, já não é considerado original. Não, já não é mais considerado original. O The Prom é baseado no jornal, é uma história que nunca existiu. Não. O The Prom é considerado tipo um musical 100% original, desde a história, a música, tudo. Então, isso já fazia anos que não se via na Broadway. Então, é difícil mesmo. É uma coisa assim que é uma pena que eles não levaram a sério, no momento que só tava tendo jukebox praticamente, né? Mas enfim, a gente já falou muito sobre isso. Letícia, quer falar alguma coisa? É bom. É bom, tipo, ela deu 5, ela fala, é bom, então é 3, então pra você. Não, zoeira. Eu tinha um pouco de preconceito, não nego, assim, preconceito com as músicas. Quando o Rafa falou, não, The Prom é muito bom, porque eu tava apaixonada por Hadestown, né? Ainda sou. Mas aí o Rafa falou, não, assiste, o The Prom é o único que daria pra bater o Hadestown.
Aí eu assisti um bootleg e eu ouvi as músicas e falei, não, daria. The Prom daria pra bater. É uma gracinha, eu E hoje em dia o filme, não gosto mais do filme. Pra mim já também, envelheceu ruim. gente, pra quem não sabe, o Rafael já acho que assistiu o filme, só no dia do lançamento, acho que já assistiu o filme umas 5 vezes. Não, só assisti o filme uma vez e meia, pra ter uma ideia. Não, mas ano passado, não, ano retrasado, eu tinha o desafio de todo episódio eu ter que colocar The Prom, né, no meio, né? Nossa, real. E foi, isso. tipo assim, um ano inteiro colocando The Prom em todo episódio, mas enfim. Mas vale, o The Prom é muito bom. É muito fofo, é muito bom. legal. Vamos para o próximo musical, que o último que foi indicado o melhor musical, que é o Tootsie. Tootsie é baseado no filme de mesmo nome, de 1982, que é com o Dustin Hoffman. Conta a história do Michael, que é um ator, mas ele não consegue se manter no emprego. E ele começa a fazer vários testes e tal, e aí ele chega aos 40 anos, não tá trabalhando, tá desesperado, parece eu. E aí ele fica super irritado quando o colega do amigo dele lembra de uma lista que ele fez pra cumprir antes de fazer os 40 anos. E aí ele fica desesperado porque ele não cumpriu quase nada. E aí ele tem a brilhante ideia e vai tentar fazer lá o sucesso, que é quando ele começa a se vestir de travesti. Não sei se é de travesti, eu não sei se é mais. Assim, acho desculpa. que tem uma outra palavra. Na Desculpa, verdade, ele se gente. veste como mulher. Ele não, como ele não- mulher. Desculpa, assim, gente. não é Então travesti. foi erro meu, então. Desculpa. É que eu traduzi errado, então. Desculpa. É porque eu acho que tem travesti, né, em alguns plots, né? Então, É por aí, isso, então, desculpa, gente, erro meu. Então ele começa a se vestir como mulher e ele começa a usar o nome artístico de Dorothy Michaels. E aí ele é escalado pra um novo musical da Broadway, tudo. E aí ele decola de vez na carreira. E aí todo mundo fica louco por ele e ele fica muito amigo da parceira lá de cena, que é a Julie. E ele começa a se apaixonar por ela. E eu não vou contar mais pra não estragar. Tipo assim, a história é um pouco diferente do filme, né? Porque eles atualizaram, né? Colocaram pra Broadway, né? Mas o filme é antigo já, também nunca achei interessante o filme. E todos nós aqui demos nota 3, né? Que pra mim, esse musical, tipo, tem músicas muito, muito, muito ruins. Mas assim, ainda consigo ver coisas boas, apesar de achar muito ruim a trilha. Ter dado nota 3. Mas tem umas músicas, assim, que pra mim não dá pra ouvir, que, assim, são chatas mesmo. E tem algumas que são divertidas e interessantes, mas, assim, parece que é mais do mesmo da Broadway, sabe? Parece que não saiu daquilo, sabe? Não... É uma coisa que o Phil sempre fala, o checklist, sabe? A gente tem que fazer um musical pra, sabe, pagar uns boletos e é isso, sabe? Tipo, é um musical muito preguiçoso, muito preguiçoso. Então, não vai além do que 3 pra minha nota. Eu lembro que quando anunciou que ia ter o Tootsie, a gente... Acho que foi você e o Alexandre que ficaram O super Alexandre tava louco. O Alexandre ficou louco. Você e o Alexandre, você também ficou. Eu também tava interessado. Mas depois, quando eu comecei a ver as coisas... Aí eu lembro que foi exatamente isso, que aí vocês me deixaram também com o hype lá em cima, que eu conheci o filme, e aí quando eu falei, gente, ai, que preguiça. É que eu achei que podia ter tudo pra ser uma trilha super gostosa, pra ser uma trilha boa mesmo, mas... Falta bastante ainda. Nossa... A trilha é dos mesmos caras do The Band's Visit, do mesmo cara do The Band's Visit, Baby Yes Back. Eu não gosto da trilha, eu acho que ela realmente tem momentos. Eu gosto muito da primeira música quando começou, que ele vai perdendo os vários trabalhos. Isso é legal. Os trabalhos de ator dele. Não, mas o meu personagem, que é esse personagem? Tipo assim, você não tem essa história. Ele, não, mas o personagem não diria isso. Tem coisas muito legais na trilha, mas ao mesmo tempo ela é muito preguiçosa, realmente. Eu até quero ouvir de novo, porque assim, esqueci de 80% dela, assim. Eu acho que eu vou baixar essa nota aqui. Todo mundo baixar pra 2. Mas tem o Santino Fontana, que é maravilhoso. E ele ganhou o Tony de libreto. Isso me deixou muito curioso, porque no ano de Hadestown ganhar libreto, eu já acho meio assim, ele deve ter feito alguma coisa certa. E é um musical que é muito complexo de você atualizar, porque ele fala realmente ele era um musical meio machista, se não me engano. Ele era um filme meio machista na época. Ele não é um filme que eu acho que envelheceu bem. Essa coisa dele se vestir de mulher pra ganhar na vida, sabe? Como se a vida das mulheres fosse mais fácil. Então, se eles conseguiram atualizar de uma forma de que o roteiro foi o suficiente para ele ganhar o Tony de melhor roteiro, de melhor libreto, eu acho que ele deve ter alguma coisa muito interessante ali. Só não se transcreveu em músicas. Então, acho que assim, eu dei um 3, principalmente porque a trilha pode não ser maravilhosa, mas de alguma forma isso deve ter se refletido no palco, deve ter feito um musical minimamente digno.
Então eu fiquei curioso pra ver, não pela trilha, mas eu ainda tô curioso pra ver. Eu gostaria muito de ver um bootleg ou ver isso montado um dia. Vamos ver, né? Vamos ver se eu vejo um bootleg. Eu vou vencendo vocês. Então tá, né? Então vou, né? Vamos assistir na nossa festinha de despedida do desafio. Vamos. Bem, daí nesse ano ainda teve mais 3 musicais que foram indicados em outras categorias, que é o The Cher Show, que eu dei nota 3. Ai, 3, olha, não tem alma, não tem coração. Não Devolve tem. a carteirinha de gay. Devolve a carteirinha de É gay. um álbum ok cover da Cher, então, tipo, ok. Como que é o nome da atriz mesmo? Esqueci. Stephanie J. Block, né? Stephanie J. Block. Stephanie J. Block é maravilhosa. Stephanie J. Block é muito incrível. Mas ainda pra mim é um álbum ok cover da Cher, então nada demais. Tem o musical King Kong, que não tem trilha sonora, que flopou lindamente, não chegaram nem a gravar trilha, né, que é um musical australiano. E tem o musical Be More Chill, que eu também dei nota 3, que eu gosto até da trilha, amo o compositor, que é o Joe Econis, mas ainda pra mim é nota 3. E aí o autor das músicas do King Kong é o mesmo do Beetlejuice. Tipo, É o mesmo do Beetlejuice? Nossa. É, o Peter Eddie Perfect. Tipo assim, okay. ele tava num ano com duas trilhas que a gente não ama muito. Beleza. Aqui seria o final do nosso desafio, né? Mas a gente quis incluir o ano de 2020, né? A próxima década já. Porque, tipo, daqui 5 anos a gente volta e fala do restante, né? E também porque não teve exatamente um Tony Award. Simplesmente divulgar, né? Indicaram 3 musicais. Que foram os musicais que a gente vai falar agora e que também não saiu o resultado ainda. E não sabemos quando vai sair. Né? Só falta a gente ter gravado esse episódio e sair essa semana. Sempre assim. Nossa, né? Já pensou? Eu vou ficar muito triste que a gente vai ter que fazer assim. abrir uma live no dia que lançar o episódio e falar, então, gente, quem ouviu o episódio agora vai sair aqui o indicado, já tá desatualizado. Mas vamos falar sobre os indicados. Vamos lá então pro Jagged Little Pill. Jagged Little Pill é um musical, pra quem não sabe, Jagged Little Pill é o primeiro CD da Alanis, então eles deram um musical que tem basicamente todas as músicas desse CD e mais algumas músicas da Alanis, ela compôs até a música pra esse musical. E ele conta a história da família Healy, onde tem a mãe MJ, Mary Jane, por que será que tem esse nome? O pai Steve, o filho e a filha. Não sei se pode falar filha. Existe uma polêmica sobre a personagem ser ou não... Não é essa personagem, amigo. Ah, tá. Eu sabia que tinha com alguma personagem, mas não sabia qual era. Eu não sei falar, com a pessoa que tem um relacionamento com a filha. Ah, entendi. Mas basicamente, assim, eles vão atirar pra todos os lados e eles vão falar sobre sexualidade, sobre drogas, sobre racismo, sobre estupro. Cada personagem vai ter, cada uma das pessoas da família vai ter um desenvolvimento super pesado, onde eles vão desenvolver. A mãe tem problema com droga, não é com drogas, com remédios, eu acho. É com remédio. Então eles vão ter vários tipos de desenvolvimento nesse sentido. Enfim, a gente já falou várias vezes sobre esse musical aqui. Eu dei nota 3, vocês deram nota 5. Olha aí a diferença. Por que você deu nota 3, Rafael? Eu entendo que é uma trilha muito boa. Tipo assim, as versões ficaram incríveis, ainda mais assim, com cor e tudo mais. Só que assim, pra mim a Alanis é uma coisa tão icônica dos anos 90. Pra mim cheira tanto anos 90 e me lembra tanta coisa boa dos anos 90 que eu não vou querer escutar esse CD. Sabe, eu vou preferir colocar o CD da Alanis pra escutar. E olha que eu nem sou tão fã dela assim. Então, assim, ok, tá interessante, mas é aquela coisa que a gente sempre fala, que cai no álbum cover. Quase um álbum cover, né? Porque não tenta imitar ela cantando. Mas, não sei, não me atrai tanto ainda. Vou preferir colocar o CD da Alanis. Então, por isso. Eu vou polemizar. Eu acho que eu queria, às vezes, até que eles fossem mais parecidos com a Alanis. Sério? Eu acho também. que. Porque eu acho que às vezes que eles saem e entra aquela coisa de novo do American News. Parece que eu tô alfinetando a Letícia o dia inteiro, né? Não é, não. Letícia, desculpa. Mas quando entra às vezes aquele coro, eu consigo imaginar todo mundo batendo cabeça ritmado. Todo mundo assim. Vocês chegaram a assistir o bootleg? Não Não vi ainda. Eu acho as músicas tão viscerais, elas são tão intensas que às vezes eu queria, tipo assim, amigo, sai do script, vai cantar isso com a sua alma. Eu acho que o que me incomoda é que às vezes falta um pouquinho de alma, porque parece que eles estão simplesmente seguindo
um roteirinho pra uma coisa que era muito mais intensa, podia explodir mais, sabe? Mas ainda assim, eu acho que eles fogem o suficiente pra... A experiência de ouvir esse CD, pra mim, é diferente de ouvir a da Alanis. Eu tenho um momento de ouvir o da Alanis e tenho um momento de ouvir esse CD. É diferente o suficiente pra eu fazer essa diferenciação. Por isso que levou um 5, embora ele seria um 4,5, assim, digamos. Agora eu vou ter que discordar do Fio. Opa, vamos lá. Eu assisti o bootleg e não necessariamente tem essa hora de fazer o bate-cabeça, vai. É tudo muito mais livre, entendeu? Então tem um momento que é explicado, por exemplo, de ter a cena de E Hora Não, por exemplo. Tem a cena explicadinha, por que leva aquele momento, combina com o personagem. Eu não vou dar spoilers. Mas é tudo muito bem encaixadinho no contexto da peça. E o texto é pesado. O texto é bem pesado. Eu assisti... Nossa, a primeira vez que eu assisti acho que umas 2 vezes. A primeira vez que eu assisti, eu acabei de chorar. Porque ele é muito pesado. Eu não vou contar, mas a cena de Uninvited me destruiu num nível que eu fiquei acho que umas 3 horas chorando. Porque ela é muito pesada. E você vê todo aquele contexto. Então eu já conhecia... né, um musical antes de ouvir de novo. E aí, ouvindo agora, eu lembrava das cenas. Então eu falava, então isso aqui encaixa aqui. Tá, isso aqui encaixa ali. Então, parece que é isso que aumentou o meu 5. Claramente é o meu favorito a ganhar. Que eu nem sei se vai ganhar. E eu tô torcendo muito, nem vai ter muito. Resultado. Eu tô torcendo muito pra não fechar, porque é um musical maravilhoso. O texto é muito bem escrito. E as versões são sensacionais. Vale dizer que o texto é da Elba Cody, que é autora de Juno, ganhadora do Oscar e tudo mais. Sim. Isso. Sim. Bem, vamos lá. Vamos pro próximo musical que foi indicado, né? A melhor musical, que é o Moulin Rouge The Musical. Bem, Moulin Rouge também é uma história já bem conhecida e tem um filme super famoso, né? Dirigido pelo Baz Luhrmann, de 2000, que o filme é incrível. E conta aquela história, né, do Christian, que é um jovem poeta e compositor, e ele se apaixona pela dançarina, né, a Satine, que é do Moulin Rouge. Mas aí envolve muito, né, coisas, drogas, sexo e rock and roll, quase, praticamente. E é isso, a história, ou seja, eles transformaram o filme, né, que já era um filme de jukebox com músicas famosas, né, só que agora, né, pra Broadway eles pegaram músicas novas, né? Porque foi 20 anos além, né? Até montar na Broadway. Então tem muita música mais recente na trilha também. Bem, eu dei nota 4, Felipe também, Letícia nota 5. Bem, no caso do Moulin Rouge, é um musical que eu sempre esperei pra ver no palco, ser montado, desde a época lá do filme. E assim, eu acho que ficou incrível, tá lindo visualmente e tudo mais. Só que assim, eu não consigo dar um 5 porque eu prefiro tanto mais aí a trilha original com aquelas músicas do filme. Que daí, tipo assim, essas adições pra mim, ok, tá interessante, mas ainda eu prefiro escutar a trilha original, sabe? Então. E eu acho que ainda tem algumas coisas das músicas original do filme que é ainda mais interessante. Que tá lá no palco também, tá na Broadway, mas no filme era mais interessante. Então, por isso não é um 5, mas é uma trilha muito boa ainda. Então, eu acho uma trilha muito boa também. Eu também, que nem o Rafa, esperei anos pra ver isso no palco. Eu imagino que no palco seja melhor do que a sensação de ouvir, porque acho ele muito visual também. Mas eu acho que eles exageraram um pouco. Eu acho, às vezes, muito frenético. Às vezes eu acho meio abrupto a forma que vai de uma música para outra. Eu acho que o bacana do filme é que ele consegue, apesar de ter uma hora e meia o filme e o musical tem 2 horas e meia, e no filme ele consegue ter respiros maiores. E na trilha do musical eu sinto que ele é muito frenético. Eu acho que eles colocaram 600 músicas, às vezes, tipo assim, você não precisava ter reinventado o termo jukebox, sabe? Pra ser um ultra superbox. Você podia ter feito com menos, você podia ter deixado a gente cantar junto um pouco. Porque você não consegue nem cantar. Uma música você reconheceu, você não consegue, porque ele vai falar 3 compassos e foi pra outra, sabe? Então ele... Eu acho que eu gosto da trilha, acho uma trilha boa. Eu gosto de botar pra ouvir em momentos de descontração, mas eu acho que ela podia ter relaxado um pouco mais. Acho que ela não precisava ter tomado essa bala toda, sabe? Tomava meia bala. Tem aquele medley que é lindo do Elephant Love Medley, que é uma das cenas favoritas do filme.
E pra mim, aquela música, do jeito que fizeram aquele medley no filme, era intocável. Já daí socaram mais músicas no meio dessa aí na Broadway, né? E a gente fala, pra quê? Já era tão lindo. Faz do jeito que era no filme, que ia ser perfeito, sabe? Então, mas eu ouvi um podcast sobre eles e eles falaram que, tipo assim, eles começaram de um jeito, e eles estavam ensaiando, e conforme eles não conseguiam direito das músicas, eles iam alterando. Então, que com certeza deve ter rolado, é tipo assim, muitas músicas eles não devem ter conseguido direito pra deixar mais parecido com o filme, sabe? E foram mas mesmo assim, que eles quiseram socar muita música nova. Muita música nova. Sim. Tem muita música recente. Assim, eu teria feito menos, eu teria, tipo assim, deixa eu tocar um pouco mais uma música. Pode fazer um medley, mas não precisa ser tanto, sabe? Eu também, assim como vocês, era uma grande expectativa, né? E pra mim eu achei que ficou muito bom. Óbvio, também não é a minha trilha favorita, também prefiro ouvir a do filme, apesar de gostar bastante dessa versão. E é uma coisa que eu ouço direto, eu gosto, não tem muito o que falar. Eu gosto bastante. Bem, vamos para o último musical da nossa lista, depois de mais de 400 musicais. Que é o The Tina Turner Musical, né? Que é a musical da Tina Turner. Quem que vai falar? Sou eu. É o musical da Tina Turner. É, da vida dela, né? Igual da Cher também. É igual da Cher, igual da Donna Summer. É um musical da vida da Tina Turner, desde quando ela nasceu lá no Tennessee. E ela virou celebridade e tal. Tudo que ela fez, de referência, as músicas famosas, né? Proud Mary... sei lá, The Best, We Don't Need Another Hero, essas músicas famosas dela aí. Tem tudo lá. E nós temos nota 4, mas assim, pra mim é um 3,5, mas eu acabei jogando, arredondei pra cima, pra 4. Pra mim também. Cai naquela coisa, é um álbum cover de novo, mas muito bem feito. Muito bem feito. Eu concordo, eu acho que é um álbum que eu não tava esperando, porque eu não sou a maior fã da Tina Turner. Eu gosto dela. Eu gosto de algumas músicas, mas não sou a maior fã e tal. Mas ele é um álbum muito bem feito. Eu gostei. Eu acho que eu veria ao vivo. Então, acho que o meu momento hoje, pandemia, eu tava emotivo de novo, gente. Eu tava naquele momento. Essa trilha, eu tava pronto pra achar qualquer coisa, mas se tem um Tony que eu acho que tem que ganhar esse ano, é essa atriz ganhar, a Adrienne Warren. Porque, assim, eu acho que ela canta com tanta paixão as músicas, ela coloca tanta vontade, tanta emoção. Eu chorei hoje ouvindo River Deep Mountain High, porque, tipo assim, não sei se eu tava emotivo, não sei o que estava acontecendo, muita coisa acontecendo em volta, mas eu achei, assim, que, pra mim, ela conseguiu elevar um pouco, entendeu? Eu quis ouvir mais Tina Turner, eu quis conhecer mais a Tina Turner, eu achei a trilha linda, eu achei muito bem produzida, o elenco tava muito bom, e eu, assim, se tinha algum propósito pra eles em fazer esse musical, em fazer essa trilha, conheçam a Tina Turner, amem essas músicas, amem essa mulher, e a trilha pra mim foi, tipo... conseguiu plenamente. Eu achei, sim, muito boa, muito bem gravada. E essa Adrienne Warren merece, assim. Depois ouçam de novo o River Deep Mountain High, porque, assim, tocou. Mas enfim, chegamos. Vamos falar mais, vamos falar de outro. Vamos falar de Percy Jackson. Percy Jackson foi de cada nada. Percy Jackson! Tem Percy Jackson, verdade. Que não foi Gente, ou seja, chegamos ao final do nosso desafio, que eu tava fazendo super sucesso esses episódios. Fico feliz de ter feito super sucesso. E agora, perguntinha pra vocês, que também vou responder. E aí? O que vocês acharam de fazer esse desafio? Como foi pra vocês? Apesar de ser cansativo, né? Que eu sei. Mas aí. Gente, eu me senti assim... adorável. Igual aquele Estou adorável. Não, eu gostei muito porque muita coisa eu não conhecia. Então eu tenho que até agradecer ao Rafa por ter feito esse convite. Minha Eliza do Lira, né? A gente tem o Rafa é o próprio Henry Higgins. Isso, obrigada, engasguei. E eu sou a Eliza do Lira porque o meu gosto musical ele é meio duvidoso. Eu sei disso, eu tenho perfeita noção disso. Todo mundo me zoa lá no grupo. Mas foi muito interessante conhecer musical que eu não fazia ideia que existia e me apaixonar, ou então relembrar alguns que eu não lembrava.
Foi muito bom. Então, obrigada, Rafa, por ter feito. Eu transformei essa farofeira numa pessoa que agora conhece todos os Old Brothers, que, né, do Não Tony. quer dizer que eu goste. Eu ainda não, gosto das mas minhas pelo menos eu gosto de ter farofas. conhecimento, né? Então. Eu ainda prefiro as minhas farofinhas. Lógico, né? Não, tudo bem, tipo, a gente tá conhecendo coisas novas, mas a gente sempre vai, né, ter nossos favoritos, o gosto musical, né? Então, não muda mesmo. E você, Phil? Ai, eu não tava pronto pra esse desafio. Eu não sabia o que me esperava, assim, sabe? Foi uma experiência. Eu nunca quis ser a enciclopédia de musical, nunca quis ser aquela pessoa que sabe citar ganhadores do Tony, sabe citar atados, sabe? Porque eu não tenho espaço no cérebro pra essas coisas. Não cabe aqui, sabe? Tem muita besteira aqui pra eu colocar essas coisas. E eu fui tão aguçado, assim, a curiosidade que me despertou cada coisa, eu via cada coisa com tanto prazer. Ele preencheu tanto espaço na minha pandemia, dos meus tempos aqui. Ele preencheu meus dias, os meus trabalhos. Eu trabalhava ouvindo. Ele me deu um foco, ele me deu o que fazer, o que pensar. Ele me fez conhecer coisas que eu não sabia que existiam. E ele me fez crescer enquanto conhecedor, enquanto ouvinte. Porque no fim de tudo a gente é aqui ouvinte, né? Mais do que qualquer outra coisa. Eu não estava pronto para pro tanto que esse musical, que esse desafio me trouxe, assim. Foi... Eu gostaria de fazer todo ano, assim. Não vamos fazer, tá, gente? Não vamos. Mas eu sinto que eu sou uma outra pessoa, assim. Muita coisa aconteceu ao longo desse ano, né? Pra todo mundo, pro mundo. Mas eu acho que esse musical me ajudou... Esse desafio me ajudou a me manter são, a me manter, de alguma forma, trabalhando, focado e crescendo e conhecendo mais. Eu sou muito grato por ter participado dele. Não é fácil, não é todo mundo que faz, não é todo mundo que consegue ouvir isso tudo nesse tempo. Eu quero ouvir muito mais, ele me fez querer mais, assim. Então, assim, só tenho a agradecer esse desafio. Você e a Letícia, vocês têm lá os musicais que não foram indicados o melhor musical ainda pra escutar, né? Vocês podem ir escutando com o tempo de vocês, agora adicionando a nota de vocês, né? Eu tô curioso agora pra saber, eu vou escutando. Faz agora o inverso, vamos agora de 2019, né? 2020, indo pra trás aí, vai voltando. Bem, pra mim, assim, tipo, eu comecei, né, o desafio na brincadeira de eu querer colocar na cabeça de escutar tudo, até eu comentei, que foi quando a gente gravou o episódio sobre os anos 80, e a Lene e o Glauber, a gente viu que a gente não conhecia muitos dos musicais dos anos 80, e falei, caraca, eu preciso conhecer esses musicais, como assim, né? Tipo, a gente tem um podcast musical, a gente tá sempre falando de musical, a gente não conhece nem na metade dos ganhadores do Tony, né? Foi aí que eu decidi começar a escutar tudo, né? E convidei, né, todo mundo, mas vocês só participaram, só vocês dois. E porque eu acho que, assim, não é igual o Felipe falou, né? A gente não quer, assim, saber tudo de musical, mas, assim, é bom a gente ter uma, né, conhecer o material, saber comparar as coisas, ver como eram os musicais antigamente, comparar com o que tá acontecendo hoje em dia. E é sempre bom, né, ter mais conhecimento de uma coisa que a gente ama tanto, né, que é os musicais. Então, foi uma delícia. Tipo, nunca imaginei que eu ia conseguir chegar até o final disso. Sem contar que agora a gente pode ganhar no stop. É verdade, a gente conhece muitos nomes de musicais. Mas a gente, assim, conhece um monte, mas lembra de tudo, a gente não vai lembrar, não. Tipo, eu tô vendo aqui, descendo a lista, tem um monte de musical que a gente viu lá no começo, que eu nem lembro mais a sonoridade do álbum mais. Então, é complicado. É muita não, e informação. no final, eu tava triste quando chegava algum que não tinha álbum. Eu falei, como assim? Eu fiquei, sei eu lá, também. 2 horas procurando alguma coisa de Shuffle Along. Eu tava tipo assim, não, eu quero. Como assim não tem? Não existe isso, não tem. Sim. Ou seja, eu acho assim, que o Musicalcast nasceu para querer, né, difundir o musical entre as pessoas, o conhecimento sobre musicais. E eu acho que serviu muito disso, o desafio, né, desses 14 episódios sobre esses álbuns aqui que a gente falou, para trazer mais informações pra galera, porque até foi interessante que outro dia, não vou lembrar o nome da ouvinte, me desculpa, mas eu quero te deixar um beijo gigante, que a pessoa recomendou vários podcasts falando que, tipo, escuta esse pra academia, escuta esse malhando, não sei o quê. E ela falou que o nosso lá, que não é pra escutar fazendo nada, que tem que sentar e prestar atenção e ir anotando. Tem que ir anotando tudo que a gente vai falando, porque é de estudo mesmo, né? Então, pra você que falou isso nos stories, fez história, eu quero te deixar um beijo, que isso foi assim, lindo, foi uma delícia ler isso, porque
o propósito do Musicalcast sempre foi esse, então, de passar informação e ampliar o conhecimento de vocês. Então, eu espero que com isso a gente tenha ajudado bastante mesmo, tá bom? Eu acho que é isso, né? Acabou. Se você quer agora a parte do West End, manda aqui embaixo pra gente. Que a gente tenta resgatar todas as músicas do West End, que é ruim porque a gente não tem um lugar, um acervo, né, com a listagem de musicais que teve no ano. O West End sempre, né, deixou a desejar dessa parte de catalogar as coisas, né, infelizmente. E já na Broadway tá tudo muito perfeitinho, certinho. Na internet, na Playbill, em tudo que é site, né? Então, enfim, foi esse então, mais de 400 musicais aí que nós nos escutamos e falamos. Foi uma viagem, mas foi bom. Gente, ouçam essas trilhas, porque assim, pensa no trabalho, na arte dessa pessoa, ela tá imortalizada de alguma forma, que a gente tem acesso, pelo menos alguns a gente tem. E pensa que ouvir isso é manter essa arte viva. Pensa que essa pessoa fez esse trabalho com muito carinho. É a expressão dela, é a arte dela que tá ali pra gente. Eu acho que ouvir e manter ouvindo e seguir ouvindo, conhecendo e divulgando é uma forma de manter essa arte viva, de manter essas músicas vivas, sabe? Eu acho que, sim, se eu fosse um cara que fez uma trilha da Broadway, assim, eu acharia muito foda que as pessoas mantivessem a minha arte viva, mesmo pessoas que já morreram, tantos já morreram. Quantos Gershwins tiveram aí, né, gente? Então, assim, a gente não deixa morrer, a gente deixa essa arte viva, sabe? E é uma coisa assim, o teatro não é uma arte que muitas vezes consegue se manter viva, porque o teatro é do momento, né? Quem viu, quem não viu, não viu mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa trilha que pode manter isso. É tão gostoso, assim, sabe? Então, ouçam essas trilhas. Discordem da gente, xinguem a gente. Sim. Tá tudo certo, assim. E a gente falou de musicais que foram totalmente esquecidos, já até pelo pessoal da Broadway, sabe? Então a gente voltou, reviu, escutou a trilha. Tudo bem que tem um monte de gente que tem a trilha, que conhece também, mas assim, são musicais que ninguém mais fala sobre eles, né? Então a gente deu um jeito de resgatar um pouco da história, né? E falar um pouco da trilha, então tá tudo aqui. Eu acho que a gente fez um conteúdo muito legal pra vocês e como o Felipe falou, né? Então é um resgate aí pra sempre lembrar e levar essa memória do teatro musical, né? Desde o início lá até... Não desde o início, né? Porque teve muito mais coisa antes de o Tony começar, né? Mas, né, do Tony em diante que a gente começou a falar, né? Então, acho que é isso, né? Então, terminamos felizes. Nosso Cansados, desafio. porém felizes. Sim, sim. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Olhem a lista, se quiserem participar. Se quiser a lista do Excel, manda também uma DM, que é a mesma que tá no link da descrição aqui. Mas se quiser daí tá bonitinho pra você colocar a nota de vocês também. Então, pode pedir que eu mando. E eu acho que é isso. Acabou. Agora teremos episódios também informativos. A gente quer fazer episódios sempre informativos, mas esse desafio... Depois de quase 10 meses aí, acabou. Agora tô esperando o Glauber, que ele falou que vai fazer o show do bilhão com a gente. Ah, sim, sobre o desafio, sobre né? O desafio. Ele falou que vai aí. fazer o quiz com a gente vai ter que responder. Tô esperando. Vamos ver se vai rolar isso. Mas é isso, gente. Obrigado por vocês que acompanharam o desafio e gostaram do desafio. Sempre tava pedindo episódios do desafio. Vocês que aguentaram esses 14 episódios, nós três aqui juntinho falando dos musicais. Então, obrigado de coração. E a gente tá muito feliz, né? Por ter terminado também. Não, terminado sim, porque foi muito gostoso tudo isso. Mas é isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau.